Eu tenho uma frase que eu digo que eu acho que já tá ficando repetitiva, que é quem desiste não tem história pra contar. Mas se você parar pra pensar mesmo na frase, é assim, é muito fácil desistir. É a opção mais fácil a gente desistir. Ah, esse mês foi ruim, desistir, não quero mais saber. Mas se você, ok, esse mês foi ruim. Pega as máscaras que você tem que estão vencendo, faz uma promoção, dá uns kitzinhos para as clientes, dá miminho para elas, dá alguma coisa. Olha, quem vier esse mês vai ganhar um miminho. Quem que não gosta de ganhar um miminho? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Pod da B. Hoje eu tô aqui com a Bru, diretamente de Portugal. A gente vai bater um papinho aí sobre vida, sobre como é a vida dela em Portugal, né, Bru? E falar bastante também sobre estética. Espero que vocês gostem e fiquem aí até o final. Vamos lá, Bru! Prazer! Muito obrigada por você ter aceitado vir. Ela tá quentinha e eu fria. Ter arrumado um tempinho na sua agenda, que eu sei que tá uma loucura, né? 40 dias de eventos. Então, muito obrigada. Fico muito feliz de você ter aceitado. Ai, você corta, aquelas tudo errado. Já fiz merda. Mas pronto. Mas olha, eu queria agradecer muito pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sempre acompanhei Betina. Eu falei assim, ai, gente, Betina. É B1 e B2, né? De B pra B, né, Bru? De B pra B, exatamente. E assim, é muito engraçado quando a gente acompanha nas redes sociais, quando você vê pessoalmente, tipo assim, assim que eu olhei pra ela, eu falei assim, eu acho que eu já te conheço. Já conhece, tipo, a gente já tem intimidade, gente. E falar da vida. Eu sou dessas, eu conheço hoje, eu tô contando da vida. As redes sociais aproximam, né, Bru? Aproximam bastante. E é legal quando você acompanha alguém na rede social e quando você vê pessoalmente, é próximo do que você via na rede social, né? Porque tem muita gente que você vê e a pessoa olha pra você estranho, você fala assim, gente, mas eu pensei que... Eu até vi um vídeo essa semana que falava assim, quando você conhece alguém, tipo, você acha a pessoa bonita, tudo, né? Mas não tem nada mais bonito do que quando você conhece alguém e você conhece o coração dela. Porque aquela pessoa fica, tipo, mais linda ainda. Tipo, a energia, tipo, a vibração dela, você fala, nossa... Realmente ela é aquilo, né? Porque não tem nada pior do que você conhecer alguém. Eu falo que eu tenho pavor, Bruna, tipo, de paciente, sei lá. Me acompanhar pelo Instagram, tudo aí vir aqui. E eu não sei nada daquilo, sabe? Tipo... A gente não só tem dias bons, né? Mas mesmo assim, tipo, naquele momento a gente tem que virar uma chavinha, porque assim, nosso paciente é o que faz a gente manter todos os nossos sonhos, né? Exatamente. Então, basicamente, você tem que dar o seu melhor ali. Deixa pra ficar ruim em casa, sozinha. Eu vou da porta pra fora, né? É isso. Aqui dentro vira uma chavinha que você é o seu melhor. Eu costumo dizer que a estética Bruna Andrade é muito melhor que a Bruna Andrade. Ela é segura de si. Ela não tem... Duas pessoas, o CPF e o CNPJ, gente. Exatamente. O meu CNPJ não tem nada a ver com o meu CPF. Exatamente. Eu, assim, meu namorado, às vezes, ou amigas minhas, né? Alguém que me conhece assim, fala assim, nossa, amiga, mas parece que você vira uma chavinha quando vira estética Bruna Andrade. Eu falei assim, amor, porque eu tô aqui falando que quando você conhece a pessoa, você é mais vulnerável, né? Quando você tá ali. Agora, quando você tá no profissional, você tem que realmente vestir a capa, não é vestir a capa, mas é mostrar o teu melhor, o que você sabe. E quando a gente estuda, a gente ganha ali uma confiança maior, né? Quando a gente sabe o que a gente tá falando, a pessoa pode falar o que for, mas você sabe o que você tá falando. Você entende. Tá seguro, né? Tipo... Exatamente, é o que eu digo, conhecimento traz poder pra gente. Então, quando a gente se sente poderosa, porque a gente tem esse conhecimento. Agora, na vida... A gente ainda tá vivendo a vida, tá aprendendo com a vida. Então a gente se permite ser um pouquinho mais insegura, né? Mais vulnerável, né? Ô, Bru, mas vamos lá, conta um pouquinho pra mim. Como que a estética surgiu na sua vida? Eu sei que hoje você respira estética, vive estética, né? Estética é a sua vida. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Como tudo começou? Você sempre quis trabalhar com estética? No colégio você já pensava, tipo, quero ser esteticista? Você tem alguém na família? Como foi? Não. Estética entrou na minha vida porque é muito engraçado, porque eu fui pro técnico em farmácia porque eu sentia falta, eu fiz o técnico em farmácia, eu fiz o técnico em farmácia durante o ensino médio. Tá. Então, você fez junto, né? Eu fiz mais ou menos junto, não era junto com, eu fiz Senac. Eu fiz o técnico, assim, eu ia pra escola de manhã, à tarde eu tava no curso técnico. Então, eu fiz dessa forma, eu fiz o técnico em farmácia porque eu sentia falta de laboratório. Eu sempre gostei muito de química, eu sempre tirei notas boas em química na faculdade, na escola, né? Então, quando chegou nessa época de ensino médio, eu queria laboratório. Eu não tinha laboratório na escola, eu estudava escola pública no Rio de Janeiro, então não tinha. E eu sentia falta disso. Eu entrei no técnico em farmácia por causa disso. E eu lembro que no começo do técnico a gente só estudava sobre RDC, sobre resolução, sobre coisas burocráticas da farmácia. E eu falei assim, meu Deus, será que eu vou ter que desistir? Que parte que eu vou mexer nas coisas do laboratório? Que eu vou pôr um jaleco? Que horas que eu vou usar o jaleco? Porque eu vi que só aqui aprendendo sobre lei, que saco.
E aí, quando chegou, eu deixei, eu não, vou esperar mais uns 2 meses, quando a gente começa boas práticas de manipulação. E quando começou, eu amava. E olha que doido, no técnico em farmácia, a gente fazia parte de um grupo, Sim. e esse grupo, cada um fazia uma coisa. Um ia lá e pesava os insumos na balança, outro ia e começava a manipular, e o outro fazia o rótulo. Eu ficava fazendo o rótulo. Ah, É tá. muito doido. Eu ficava fazendo rótulo porque a minha letra é pequena. Todo mundo, não, deixa o rótulo pra Bruna, que a letra da Bruna é pequena, Sim. então ela faz o rótulo. Uhum. E aí, eu acho que você veio do Senac, né? Mas existe o Talentos do Senac, que é um evento do Senac. Nossa, é muito legal, né? É muito legal. E eu fui no ano anterior, fui de 2012, eu fui pra assistir como é que era. O Senac chegou lá com um ônibus e tal, e levou todo mundo. E eu falei assim, nossa, ano que vem eu vou estar aqui, mas eu quero estar no palco. Menina, eu não tava. Quando foi no ano seguinte, eu participei do Talentos do Senac e fiquei em 3º lugar como técnica em farmácia do estado do Rio de Janeiro. Ai, que legal. E aí chamei todos os meus amigos pra ir, eu fiquei morrendo de medo, eu não consegui chegar no pódio, né? Porque você chama os amigos, você chega lá, todo mundo vai. E quando você vê, você nem no pódio você tá, tipo, é meio humilhante. Mas eu falei assim, não vai dar certo. E eu fui em 3º lugar e me chamaram primeiro. Eu tinha que me chamar, pelo menos. E o primeiro mesmo, eu ganhei um notebook e um livro. Ah, legal. Todo mundo ia ganhar pra notebook. Incentivar o estudo. Sim, todo mundo ia ganhar um notebook. Eu falei assim, olha, se todo mundo vai ganhar, o terceiro eu já me contento, tá tudo bem. Sim, se é o mesmo prêmio, tudo bem, né? Exato. E aí, a estética veio, terminei o curso técnico. Junto com o colégio, você terminou? Tipo, na Não, mesma época? eu cheguei a ficar um ano ainda depois. Eu tá. comecei o técnico no 3º ano do ensino médio. Tá. Então, eu terminei, concluí no comecinho, e apresentei TCC no comecinho de 2014. Fevereiro de 2014, janeiro de 2014. Em março, eu estava na faculdade de estética. E qual a diferença, Bru, do técnico de farmácia para a faculdade de farmácia? Porque o técnico é 1 ano e meio, 2 anos que você estuda, certo? Sim. E o farmacêutico, geralmente o farmacêutico, ele assina. O farmacêutico, ele assina tudo. O técnico é que faz o negócio, quem pega a mão na massa é o técnico em farmácia. Você vai, provavelmente, todos os produtos que a gente pede, todos os cosméticos que a gente pede na farmácia de manipulação, o farmacêutico só vai lá e assina. Ele não tá fazendo nada. Entendi. Ele não tá fazendo nada. Ele tá lá assinando, ele estudou pra isso. Sim, ele tá se responsabilizando. Sim, ele tá se responsabilizando que aquilo ali tá sendo feito de forma correta. Tá. Que o pH tá ok, que é o pH proposto, que tá tudo ali como é que fala? Nas boas práticas de controle. Tá. De qualidade. Mas quem faz mesmo, quem pega a mão na massa, quem tá ali fazendo o teu cosmético é o técnico em farmácia. Só que eu nunca atuei como técnico em farmácia. Eu só fiz o curso, depois entrei na faculdade de estética. E entrei na faculdade de estética porque eu vi um profissão repórter. E eu vi um profissão repórter e tava falando que, nossa, era um mercado que tava crescendo muito, o mercado da estética, tava em ascensão. E até os homens estavam indo para fazer alguma coisa de estética, seja depilação, seja alguma coisa assim. E eu falei assim, nossa, existe faculdade disso? Vou procurar. Procurei, vi a grade. E, nossa, gerontologia, embriologia, histologia, nananã. Biologia. Bioquímica, nananã. Eu falei assim, gente, legal isso. Vou fazer. Nossa, e quando você conta para os seus amigos que você vai fazer estética e ninguém sabe o que é estética? Em 2014 as pessoas sabiam menos ainda. Ai, nossa, você vai estudar para tirar cravo. Ai, não era nem isso. Era tipo assim, nossa, mas o que é que faz? Passa creme? Aí eu falo assim, não, estudo gerontologia. Minhas primeiras matérias de gerontologia, que era sobre estudo dos idosos ali, da pele, envelhecimento, não sei o que, nananã. Sinais, né? Sinais e tudo mais. E então, basicamente, eu falei assim, gente, as pessoas não sabem. E foi aí que eu senti a necessidade de ir pro YouTube. Sim. Também. Mas você sabe que a Diana veio aqui, né? E ela perguntei pra ela também como tudo começou. E ela falou que ela não sabia. E ela já acompanhava muito o YouTube. E aí ela achou você no YouTube. Mentira! E aí, tipo, deu vontade nela de estudar estética. É bizarro, porque assim, hoje em dia eu tenho um vídeo de 100 mil visualizações comigo falando durante 15 minutos. Então, assim, eu falei assim, o que, gente? Porque você joga lá, você não sabe o que acontece, né? Sim. E assim, eu sempre falei o que eu vivia. Eu sempre contava as minhas experiências. Gente, eu fiz assim, eu fiz assado. É essa visão que eu tenho, é isso que tá acontecendo comigo. Então, nunca foi na intenção de, tipo assim, faça uma estética, não sei o que, não. Sempre foi na questão de falar como era a minha vivência. Uma coisa mais orgânica, né? Tipo, você compartilhando ali o seu dia a dia. Eu comecei no YouTube naquela questão, foi final de 2014, então eu entrei na faculdade em 2014, e no final eu queria ser uma Nina Secrets, uma Bianca Andrade, eu queria ser as blogueirinhas. Claro, eu falei assim, gente, se elas não estudam e conseguem ter público, eu estudando, eu acho que eu vou conseguir, né? E aí, eu tentei fazer maquiagem, meus vídeos davam 200 visualizações, 300, e eu falei assim, ok, né? Eu
flopada, isso, flopada, né? não é isso. Aí teve um dia que eu fiz um vídeo, o que é que se estuda em estética? Porque era o que eu vivia, então eu tava vendo que eu tava tentando fazer uma coisa de maquiagem, eu cheguei a fazer um cursinho de 10 aulas de automaquiagem pra ver se eu aprendi a fazer maquiagem, porque eu não sabia até hoje, não sei. Eu me viro, tô vendo Betina aqui impecável, com a maquiagem dela, com o blush levantando o olhar, eu falei assim, Betina, eu vou te contratar pra me maquiar, porque eu passo uma base, passo um negócio e pronto, peguei o batom e passei aqui, olha... Fiz o que deu, gente. Deu o meu melhor, confesso. Não, eu me viro bem, confesso. Nossa, Betina é impecável. Meu Deus do céu. Vai passar até uma blindagem, que eu vi dizer que agora tem blindagem, né? Não passo não. Ó, tanto que sempre me pedem, ai, me indica uma boa base. Não sei, não uso base. Tipo, o que eu uso faço skincare e passo corretivo. Tipo, só, não uso base. Ela vende o que ela é, gente. Exatamente. Sem filtro. Sem filtro, exatamente. Então, assim, eu só pude começar a ficar sem filtro de uns tempos pra cá, porque antes a minha pele tava uó. Capaz. Mas pronto, tava uó, mas é aquela coisa, questões hormonais também. Imagina, a gente também não tá imune a nada, a gente tem conhecimento, mas se você tem ali a questão de hormonal, fica um pouco mais difícil, mas você consegue, tem jeito sim. E você fez o canal no YouTube, Bro? Sim, mas queria fazer maquiagem, não deu certo. O foco não era falar sobre estética. Nunca foi, só que aí chegou um ponto e eu falei assim, vou falar o que faz uma faculdade de estética. Eu lembro que tinha umas 3 ou 4 blogueiras falando, porque assim, tinha muita blogueira que falava sobre faculdade de estética, fazia faculdade de estética, mas no fim não atuava com estética. Sim. Então ela só falava assim, minha faculdade de estética. Não, e tinha umas três no YouTube mesmo, só umas 3 na minha época, falando. E aí eu comecei a falar sobre, mas eu ia realmente seguir carreira. Aquelas iam continuar sendo blogueiras. Você já sabia porque o blogueiro dela deu certo. O meu não deu. Então eu tive que insistir um pouquinho, né? Eu tive que virar esteticista mesmo, porque assim, estudei para isso. Então, pelo menos eu sei minimamente fazer alguma coisa. E aí comecei a falar, e do nada 20 mil. E eu, alguma coisa aconteceu aqui. Deu 20 mil visualizações num vídeo. E continuei falando, ok, estética corporal, estética facial, as dúvidas que eu tinha e que eu sentia que as pessoas tinham nos comentários. E aí comecei a falar do que eu vivia e foi, por acaso deu certo, olha. Mas assim, eu já não tô frequente ali no YouTube desde, sei lá, quando você vai morar na Europa, complica um pouco mais a sua vida. Sim. A vida de quem paga aluguel, a vida de quem é imigrante em outro país, a vida de quando você tá ali lutando pelos mínimos, que aqui a gente já tem conta no banco, a gente já tem nossos documentos, a gente já tem uma família, tem alguém, né, tem suporte, tem rede de apoio. Eu acho que é como se fosse você nascer de novo, né, Bru? Porque você tem que começar exatamente tudo do zero, né? Ninguém sabe quem é Bruna Andrade. Aqui vocês, minimamente, as esteticistas, dentro de um congresso, algumas pessoas sabem quem eu sou. Agora você chega lá, quem é essa menina? E a pessoa olha pra mim, ela me dá 18 anos, 22 no máximo. Então, assim, meu skincare tá em dia também. Então, assim, eu não passo uma presença mulherão. Agora eu acho que eu tenho um pouco mais de cara de mulher. Antigamente eu não tinha. Sim. Então, eu cheguei lá com 22 anos, eu era um bebê. Sim. Eu realmente me reconheço como um bebê. Eu vejo os vídeos de antes, tipo assim, às vezes as pessoas até falam assim, nossa, Bruna, em quem você se motiva? Com quem que você tira inspiração, né? Quem é que te traz inspiração e tal? Nossa, eu me inspiro na Bruna antiga, na Bruna dos 18, dos 22, que teve a coragem de não se importar com o julgamento das pessoas falando. Porque eu lembro que eu só divulguei meu canal no YouTube depois de um ano não. Depois que eu tinha 1000 inscritos. Aí eu achei, ok, cheguei num ponto, 1000 inscritos. Aí eu divulguei para os conhecidos. Eu tive amigas que falaram assim, nossa, tô triste por você. Você não me contou que tava, né, no YouTube, que não sei o quê. Você escondeu isso da gente. Essas pessoas que falaram isso não são minhas amigas hoje em dia. Ou seja, porque assim, e tem muita gente que quer fazer, mas não tem coragem de fazer, né? Sim. E aí vê você fazendo e fala assim, critica, nossa, e te critica. Eu falo assim, amor, vou continuar fazendo. E assim, cada um tem... Eu costumo dizer que cada um tem muita experiência para contar. A Betina é diferente de mim, eu sou diferente da Betina. Você é diferente de nós duas. Então você também tem o que passar. A sua história também importa, de todos nós. Eu falo que assim... Eu posso ter um curso de limpeza de pele, você um curso de limpeza de pele. Mas com certeza, se uma pessoa fizer os nossos 2 cursos, alguma coisa diferente ela vai aprender. Porque pode ser o jeito que eu dobro o algodão, às vezes vai ser diferente do jeito que você dobra e a pessoa vai se sentir, tipo, mais confortável do jeito que eu dobro. Então, eu acho que com todo mundo alguém tem alguma coisa pra aprender, né? Completamente. Inclusive, eu fui agora, tava em São José dos Campos, fui na clínica da Mari Moreira, que é amiga minha, já virou minha amiga pessoal mesmo.
E a gente se encontrou no passado pela primeira vez, eu já fui pra casa dela. Uhum. Então, assim, e você vê como da estética a gente vai pegando realmente amigas de verdade que você leva pra vida, né? Uhum. E eu fui na clínica dela, fiz a limpeza de pele. Eu falei assim, nossa, amiga, eu vou ter que remodelar toda a minha limpeza de pele, porque a sua é muito melhor que a minha. Eu falei assim, meu Deus, eu achei que eu tava abalando, mas não. E talvez se eu fizesse limpeza de pele nela, ela ia falar assim, caramba, Bruna, isso aqui eu vou agregar na minha. Sim. Que já é boa, mas eu vou agregar isso aqui porque é diferente. Sim. Então, seja o que for, e cada um estuda de um jeito, cada um veio de uma escola diferente, cada um tem uma vivência diferente. Sim. O mesmo percurso que eu percorri, a Betina não percorreu, o mesmo percurso que a Betina percorreu, eu não percorri. Sim. E as nossas experiências pessoais nos tornam profissionais ainda melhores. Sim. Porque depois que a gente pensa assim, ah, não, eu por muito tempo fiquei só me desenvolvendo no profissional. Tá. E aí eu era eu costumo, não um furacão, mas eu era, tipo, muito forte no meu profissional e no meu pessoal eu era um bebê. Sim, eu não você me acabou deixando de desenvolvia. lado. Então o meu CNPJ era tipo assim, caraca, um trator, assim. Uhum. E quando eu era, tipo, CPF, era uma coitadinha. Então, assim, eu Sim. comecei a aprender que eu também tinha que me desenvolver pessoalmente para que o profissional também crescesse. Eu sempre quis, esperei, nossa, palestrar, falar para as pessoas e não sei o quê. Eu pedia, gente, me chamem, gente, que humilhação, tô me chamando. Marcas, me chamem, me contratem. Mas eu marcava, fazia stories, não sei o que, o povo só no máximo dava uma curtidinha pra ser educado. E assim, a palavra tem muito poder. Eu sempre pedi muito, eu sempre quis muito isso. Mas eu entendo que naquela época eu não estava preparada. Sim, tudo tem seu tempo, né, Bruno? Eu não estava preparada psicologicamente, talvez financeiramente, eu não estava preparada para aquilo, para o que viria depois. Então, assim, tudo que a gente faz hoje vai determinar o que vai acontecer com a gente nos próximos 5 anos. Tudo que eu fiz com 18 me fez hoje chegar até aqui. Dos 18 aos 23 foi quando eu tive coragem de ir para Portugal. E fui para fora. E do que eu fiz desde que eu cheguei em Portugal até agora, os 5 anos, é o que tá refletindo agora para mim. Sim. Então, o que eu tô fazendo hoje vai refletir quem eu vou ser daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos a gente volta nessa conversa também para ver onde é que eu vou estar. Outra edição do pote daqui a 5 anos. Exatamente. A gente vai fazer um recapitulando pra gente ver o que a gente falou hoje. A gente vai fazer um review, não tem? Tipo, porque as blogueiras fazem um review de vídeo antigo. A gente vai fazer, a gente vai fazer pra ver o que a Betina tá, como é que a Betina tá mais linda ainda, né? E como é que a Bruna tá. Ô, Bru, mas me conta um pouco. Então, você entrou na faculdade de estética, aí você se descobriu, tanto no YouTube, descobriu que você ia focar em estética mesmo. Na verdade, eu entrei na faculdade de estética, fiz Enem, porque eu fui bolsista ProUni na faculdade. Então, eu nem paguei pela faculdade. Claro, ganhei nota e tudo mais. Então, fiz ProUni pelo Enem. E aí, em 2014, eu ainda me inscrevi no Enem, porque eu falei assim, se realmente eu não gostar desse negócio, eu vou tentar uma segunda opção, tento farmácia lá, porque como eu era técnica em farmácia, a farmácia estava com o pezinho lá na farmácia. Já tinha tudo a ver, né? Exato. E aí, quando chegou no Enem de 2014, que eu fui fazer a prova, sabe quando você faz a prova e você quer boicotar a prova? Porque você fala assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Já escolhi uma profissão. Então, já não fazia sentido para mim. Sim. E foi aí que eu entendi que era estética mesmo. E aí foquei mais no canal e tudo mais. E o povo na faculdade ria de mim, tá? O povo se cutucava e falava assim, nossa, olha lá, quem tá gravando vídeo pro YouTube. Agora eu quero ver, nem esse povo que tá falando isso, nem atuando na área hoje em dia tá. Mas é sempre assim, né? Foi o que você disse. Quando a pessoa não tem coragem de fazer uma coisa, ela critica quem tá fazendo, né? Não, e depois, no fim, nem vai seguir carreira. Sim. Então... E aí, você chegou a estagiar, Bru, na época da faculdade? Você trabalhou em clínicas. Isso a gente tá falando que você morava no Rio nessa época, Isso. Eu morava no Rio, fiz faculdade no Rio de Janeiro. E eu, durante a faculdade, a minha faculdade, ela obrigava a gente a fazer era obrigatório fazer 3 estágios curriculares durante a faculdade. 2 eu fiz internamente na faculdade, então a gente ficava um dia inteiro na faculdade, 2 dias, assim, na faculdade direto fazendo. Nos voluntários, na família das alunas, né? Quem se inscrevia ia lá e a gente cuidava. E eu lembro que naquela época eu não queria atender homem. Chegava homem para eu atender, eu falava assim, ai não, gente, bota para quem já tem experiência, não quero atender homem, não. Corta para. Quando eu cheguei no 3º estágio, eu fui para uma clínica de veteranas minhas, que já tinha, imagina, a galera terminou a faculdade e montou sua clínica. Sim. E eu fui estagiar na clínica de uma das veteranas. Aí eu tive mais contato com ultrassom microfocado, tive mais contato com outros aparelhos e tudo mais, com mais radiofrequência, além de só as radiofrequências da faculdade. Enfim. E aí, o primeiro cliente que eu tive para atender no estágio em clínica foi quem? Foi homem. E eu ia falar que não.
Faltava meses pra me formar, eu não tinha o que fazer. Eu falei, Sim. gente, voltei pro mercado de trabalho, vai ser assim, não tem o que fazer. E aí fiz homem, fiz massagem com velas e não sei o que, fiz. E tudo bem. E engraçado, eu tenho amigas que tiveram problemas com homens, assim, com atender homem. Hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que Sim. passa do ponto e tudo mais. Eu, graças ao Senhor bom Deus, nunca tive nenhuma situação mais estranha, assim. Eu também nunca tive, mas eu nunca gostei. Tanto que hoje aqui eu não atendo também. Eu só atendo, tipo, conhecido, amigo, marido da sua marido cliente. de paciente. Tipo, Exato. não atendo. Se, manda no WhatsApp, tipo, quero marcar. Não atendo. Tipo. É como eu também. Hoje em dia só venho ou se vem por indicação, ou é amigos de amigos, ou é marido da minha cliente, namorado da minha cliente, noivo. Eu agora peguei uma noiva lá em Portugal, que ela trouxe o marido fazer limpeza de pele. Ele, Bruna, antes dele casar, ele tem que fazer limpeza de pele com você. Eu, tá bom. Então aí tudo bem. Facial, tudo bem. Agora corporal realmente, e assim, a gente estando num espaço, a pessoa vem até você, a gente até por segurança. Tá sozinha, né? Exatamente. Perigoso, uma coisa é quando você tem mais gente, tem a recepcionista, tem mais gente aqui atendendo. Dá pra você abrir a porta e sair correndo. Dá pra alguém abrir a porta, pedir pra ele esperar, depois ele entrar, e não sei o que, ter gente pra você bater. É diferente. Sim. Depende de qual é a tua realidade, exatamente. E aí, nessa época, você atendia mais corporal, Bru, nesses primeiros estágios? Sim, atendia mais corporal e eu entrei numa clínica, a hora que as pessoas... Assim, eu saí da faculdade, final de 2016, concluí faculdade e em janeiro de 2017 eu já tinha um trabalho numa clínica lá no Rio de Janeiro. E era uma clínica que atendia Groupon e peixe urbano. Nossa, é verdade. Teve esse surto. Teve esse surto, eu peguei esse surto. E aí tinha dia que elas faziam umas promoções de peeling de diamante por R$1. Mano, como é que... Era pra ver se as pessoas conheciam a clínica. A gente tinha 15 minutos entre um cliente e outro, fazer um peeling de diamante, uma máscara de argila e liberar. E naquela época eu não tinha tanto questão de time. Eu queria fazer as coisas no meu tempo, do meu jeitinho, a minha limpeza de pele, não sei o quê. E eu tive que aprender a fazer as coisas assim, ó. Corporal, 50 minutos, 1 hora, no máximo. Facial, 50 minutos, 1 hora, no máximo. Então, isso foi me dando mais experiência. E assim, eu peguei muito pós-operatório também naquela época. Pegava muito abdominoplastia, muito lipoescultura, né? Naquela época teve um surto também da lipoescultura. Então, eu peguei muito pós-operatório, tanto que eu quis fazer uma em pós-operatório naquela época. Pra você ver, quando você sai da faculdade, você quer fazer uma coisa. Depois de um tempo, você vai amadurecendo, você muda. A vida vai te levando para outros caminhos, né? Exatamente. Mas Deus me livre guarde, pós-operatório é uma coisa que eu nunca quis fazer na minha vida. Exato. E assim, realmente, eu era muito fresca, eu não podia ver sangue, eu não podia ver isso. Agora, hoje em dia, eu já sou um pouco mais tranquila. Mas naquela época, eu falava assim, ai, gente, no pós-operatório, o que eu tenho que fazer, moça? Me ensina. Mas pronto, você vai, e assim, sempre antes, quando você tá insegura em alguma coisa, seja numa radiofrequência, vai pegar pela primeira vez, seja no ultrassom, estuda antes. Um dia antes que eu tinha que atender algum paciente desse tipo, que eu não estava segura, olha, eu estudava, passava de estudando sobre ultrassom. Chegava em casa, estudava, no outro dia na clínica, o cliente me perguntava, eu pum, explicava. Então, sabia sobre os parâmetros, sabia tudo. Então, a insegurança vem da nossa falta de conhecimento. A partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente já fica menos insegura, a gente já fica mais ali... Você já vai na certeza, né, do que você tá fazendo. Tipo, você não vai com medo, porque você tá muito certa do que você tá fazendo, né? Exatamente, sim, porque você já... E assim, depois que você faz uma vez, a segunda vez é mais fácil, a terceira é mais fácil ainda que a segunda, e assim vai. Então, basicamente, fui trabalhar em clínica, nessa clínica eu só fiquei 3 meses, 4 meses, porque acabava creme. Ai, vai fazer massagem com vaselina. Acabava luva. Quando eles faziam esses piris de R$1, eles não queriam usar uma luva por cliente. Queria usar a mesma. Eu me recusava a usar a mesma. No dia que eles falaram isso, eu só usava álcool 70 na mão. Não, lavava minha mão, depois passava álcool 70, chegava lá pro paciente e falava assim, olha, tá limpa, eu acabei de higienizar minha mão e não sei o que, passei álcool 70, não sei o que. E preferia fazer assim do que reutilizar a luva. É loucura, até porque a luva vai ficando de outra cor, né? Ela vai mudando ali, porque ela tá contaminada. Então não faz sentido nenhum. E aí eu vi que não era pra mim, sabe? Eu falei assim, gente, mas eu aprendi tudo direitinho, prefiro ficar só no meu domicílio mesmo, do que ficar Nessa época você já atendia domicílio? Sempre comecei a atender domicílio no último ano de faculdade. Pegava as amigas da minha mãe, e aí já conseguia fazer tipo argiloterapia, fazia ali aquela junção de óleos essenciais com argila e tudo mais, envolvia no plástico filme, malha, não era nem manta térmica, era no malha, num lençol de malha, aquele lençol de alumínio, que parece que você tá colocando pernil pra assar.
E eu comecei ganhando dinheiro assim, tá? Uhum. E eu lembro que eu já tinha maquininha de cartão no último ano de faculdade, então eu lembro que acho que era um pacote com 10 sessões, 680. Uhum. E acho que eram 8 sessões, 680. Rio de Janeiro é outra realidade. Então, Sim. isso era o quê? 2016. Eu já conseguia ganhar um dinheirinho. Sim. Porque eu trabalhei em shopping durante a faculdade. Então, eu trabalhei de 2014 até comecinho de 2016, eu trabalhei em shopping. Então, eu fiz faculdade e trabalhei Mas em shopping. no shopping vendendo Não, loja roupa de sapato, roupa normal. Nada a ver com estética. Sim, trabalhei em duas. Sim, trabalhei em duas lojas. Vou até falar o nome, fazer um marketing pra eles, tô zoando. Trabalhei na Mr. Cat, vocês devem conhecer a Mr. Cat de sapato. Eu era uma centopeia, tenho um monte de sapato até hoje da Mr. Cat, adoro. E trabalhei na Richards também, que é uma loja de roupa mais social, é masculina e feminino também tem os dois. E assim, chega lá, foi lá que eu aprendi a vender coisas mais caras, porque na Richards, uma blusinha de seda é 600 reais. Como é que você diz pra pessoa que ela precisa de uma blusinha de seda de 600 reais? E em pleno 2015, 2016. E que os 600 reais hoje já não vale tanto quanto valia naquela época. 600 reais antigamente já era muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia ainda é dinheiro. Antes já aquela era... coisa, é difícil de ganhar, fácil de gastar, né? Exatamente. Entrou, amor, pra ir embora é rapidinho. Agora pra ficar, pra ganhar, pra conquistar é mais difícil. Então, eu aprendi a vender coisas mais caras ali na Richards e a ter mais postura para falar com as pessoas que tinham mais condição e tal. Porque a pessoa não entra numa loja da Richards se ela não tem dinheiro para comprar. Sim, não, assim, a gente tem que parar de ter medo, tipo assim, a pessoa não vem te perguntar sobre o teu procedimento se ela não tem dinheiro para pagar. Sim. Ela pode perguntar porque então ela tem um pensamento muito além do que a carteira dela. Sim. Ou realmente ela tem condição. Ela te pergunta, ela pode não fazer agora, ela, ok, esse mês talvez eu não consiga muito além do que eu pensava, mas ela guardou ali na cabecinha dela e em breve ela vem. Ela continua, se você parar de fazer conteúdo na rede social, se ela parar de te acompanhar, parar de te admirar, ela não vai passar o cartão pra você, mas você já plantou a sementinha. Se você continuar no seu trabalho normal ali, na rotina, na constância, ela vem, ela vai estar só esperando o dia que ela vai ter o dinheiro pra passar o cartão pra você. Virar o cartão. Virar o cartão também é todo importante. mundo passa por isso, não é mesmo? Todo mundo fala assim, não, deixa eu virar o cartão, aí eu venho e faço. E aí, quando for o dia de virar o cartão, você tem que lá mandar mensagem pra ela, senão ela gasta com outra coisa. Né? Então, ela que gaste aqui na clínica da Betina, que gaste com a Bruna e não gaste com a Bruzinha, entendeu? Ô, Bru, e por que Portugal? Quando que nasceu isso no seu coração? Você já estava um tempo trabalhando na área? Como que foi? Eu quando fui para Portugal, foi em 2018. Fui em novembro de 2018. Você já tinha quanto tempo de formada? Formada oficialmente, colação de grau, tinha 1 ano e meio. Mas eu já atuava, eu trabalhei nessa clínica durante 5 meses, essa clínica do Grupo Oi do Peixe Urbano, depois saí. E entrei numa clínica de nutrição que se chama Clínica da Patrícia Davidson Rayar. A Patrícia Davidson, ela é uma nutricionista que atende Global, Marina Barbosa, Bruna Marquezine, esse povo todo no Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro é onde está o polo dos famosos, né? O Projac é lá. Então, ela atendia muito. Foi lá que eu tive a oportunidade de atender vários famosos e tudo mais. Mas a questão da clínica é que lá me deu a possibilidade de trabalhar com equipe multidisciplinar. Então, eu trabalhava com enfermeiro, com nutricionista, com endócrino, com gineco. Então, eu tinha todo esse povo. Só que o que acontece? Quando você chega lá, você é uma mera esteticista. Então, todo mundo olhava torto pra mim. Falava assim, coitada, não estudou, tá aqui, vai aqui fazer massagem, não sei o quê. A mocinha da massagem, eu sentia esse olhar pra mim. Numa clínica da galera que tinha doutorado, mestrado e não sei o quê. E eu comecei a estudar. 2017, eu lembro que 2017 foi o meu primeiro ano de formada. Eu gastei no final do ano eu fiz as contas, eu gastei 15 mil reais em curso. E eu nem sabia que eu tinha ganhado 15 mil reais pra mim. Não foi pra mim, né? Foi pros outros. Então eu gastei 15 mil reais em curso, fazendo um curso em cima do outro. Tipo assim, sempre com pessoas renomadas. Fiz curso com Mariana Negrão, fiz com Ivone Moser, fiz vários cursos aqui. Fiz com... Já nem me lembro mais tanta gente, foi tanta gente mesmo. 15 mil reais, afinal, né? 15 mil reais em curso. Então, imagina, isso me fez crescer rapidamente, porque naquele processo de 1 ano, eu não gastava com aluguel, né? Então, assim, era mamãe, era pai trocínio, era mãe trocínio. Então, assim, eu não pagava aluguel, eu morava com a minha mãe. Então, assim, meu dinheiro realmente era para investir no meu trabalho. Exatamente. Então, eu fui investindo nisso. Enquanto a galera aos 20 e poucos, eu formei com 21. As pessoas, quando formam, geralmente, ou preferem, tipo, aos 21, a galera tá indo pra festa, pra chopada, pra isso, pra aquilo. Eu nunca fui disso. Porque na época eu também namorava e tal, então eu preferia focar no meu trabalho. E foi isso que me fez crescer bastante, assim, e comecei a falar de igual para igual com
comecei a chamar as médicas, vem cá, vem fazer drenagem comigo e não sei o quê. E ia lá, explicava a drenagem. Fazia, olha, tem esse benefício, faz assim, faz assado. E aí elas começavam a me indicar as clientes delas. Sim. Porque por mais que eu estivesse lá, se a médica não indicasse o meu serviço, o Não meu teria trabalho, como. a pessoa entrava na sala da médica, eu saía da sala da médica, eu nem sabia que tinha parte estética ali. Então, foi assim que eu fui conseguindo ter mais cliente lá. Eu comecei a ganhar 4, 5 mil reais por mês. Eu falei assim, rapaz, tô no auge da minha vida. Porque no shopping, eu ganhava 3 mil, 2 e pouco, 4, extra Natal, no final do Natal, ganhava uns 5. Eu, opa, tô equivalente, tá tudo certo na minha profissão. E pra trabalhar de segunda a segunda, basicamente, né? Folga uma vez na semana, né? Shopping. Shopping você folga uma vez na semana e no feriado também, é feriado por escala. O final de semana, o domingo às vezes é por escala e o final de semana também, o feriado também é por escala. Então, assim, eu tenho calo até hoje. Meu pé nunca mais virou pé de princesa por causa do shopping. Meu pé é ali todo cheio de calo ainda. Traumatizou o pé. Traumatizou, não foi mais de princesa mais. Mas, assim, então Portugal entrou. Eu nunca tive sonho de ir pra fora. Nunca tive isso. Na época da faculdade, até pensei, podia fazer um intercâmbio, assim, um negócio de fazer um semestre lá em outro país e não sei o que. Pensava assim. Mas aí fui começando a trabalhar em shopping, fui começando a atuar na minha área, as coisas foram acontecendo que não entrou, não deu certo. E aí, quando foi em 2018, eu queria fazer a graduação em farmácia. Eu saí de um curso de Ivone Moser, que eu fui em BH fazer. Eu falei assim, não, tenho que tentar uma faculdade de farmácia. E aí entrei em contato com todas as faculdades do Rio de Janeiro e o que aconteceu foi que não tinha nenhuma próxima que eu conseguisse conciliar o trabalho, porque largar a clínica não era uma opção. Então não tinha nenhuma próxima assim que desse pra eu, tipo assim, eu iria pagar a faculdade, eu não ia tentar bolsa, não ia tentar nada. Sim, mas você teria que abrir mão do trabalho por conta da logística. Então tinha que ser alguma coisa que a logística me permitisse fazer. E não tinha. E aí até o que tinha era pós-graduação. E aí eu pensei, ok, tem a pós do cosmetologia, do cosmetologia, né? Cosmetologia. Eu lá plena, cosmetologia, minhas amigas, Bruna, cosmetologia. E eu, desculpa, falei a vida inteira errado. Na época era Ipupo, né? Ainda era na época do Ipupo. Nossa, verdade, Ipupo. Era Ipupo, era a mesma coisa, exatamente. Agora deu uma gourmetizada, mas na nossa época era Ipupo. É verdade. E aí eu queria fazer a pós do Ipupo, só que eu teria que ir para Campinas. Então eu já ia ter que ir do Rio para Campinas, já ia gastar aí após, 15 mil reais. Aí você falou assim, ok, entre gastar aí a cada 15 dias eu ia ter que gastar com hospedagem, passagem para ir para Campinas e não sei o quê, não. Era nesse formato. E aí eu pensei, ok. E aí quando foi em agosto de 2018, eu depois de 4 anos trabalhando ininterruptamente, eu tirei as minhas primeiras férias, com 22. E aí eu não queria todo mundo ir pro Chile, pra Argentina, pra essas coisas. E eu quero ir pra um lugar. E também o meu espanhol não tava tão bem assim. Eu falei assim, vou pra lá, não vou saber falar espanhol, não vai dar muito certo. Então eu prefiro ir pra um lugar que fala a mesma língua que eu, português, Portugal. E aí é Europa, é euro, entendeu? Eu ganhava bem. Então eu lembro que, enfim, eu fui e passei ali 17 dias em Portugal. Tá. E eu falei assim, cara, eu tô no Rio de Janeiro e eu posso fazer stories assim. Ninguém vai me assaltar. E o meu Deus, é igual ao Rio de Janeiro, porque eu fui em pleno agosto, verão europeu, tudo quente, cidade cheia, um monte de gente, vida, e eu podia andar, fazer tudo a pé, de cima a baixo. Você foi sozinha nessa época? Fui sozinha, não conhecia ninguém, fui sozinha. Fiquei 17 dias, sim, minha primeira viagem internacional, minha primeira carimbada de passaporte foi ali em 2018. E eu gostei tanto, eu falei, será que tem alguma coisa aqui na minha área? Esse ano não fiz nada grande ainda, precisava. E eu tenho uma meta que todo ano eu tenho que fazer alguma coisa grande. É assim, durante a pandemia não podia fazer mais muito mais, né? 21 e 22 eu passei por questões ali mais emocionais, que família também vai pegando. Depois de um tempo, quando você tá 1 ano fora, tranquilo, 2 anos, 3 anos, e eu não podia vir, porque eu não tinha documentação. Sim. Então, assim, isso fez com que demorasse mais o seu retorno, né? O meu retorno. Visitar, enfim. Exatamente. Então, e aí fiquei lá 17 dias em Portugal e vi se tinha alguma coisa pra mim. E tinha um mestrado em cosmética e dermofarmácia. Mandei mensagem. Não me responderam porque agosto é tudo férias lá. E aí, quando eu cheguei no Brasil, mandei mensagem de novo. Perguntei. Tem sim, não sei o que, a gente tava de férias, agora vamos te responder. 10 mil euros. 50 mil reais. Baratinho. Aí eu falei assim, eu tava achando ruim 15, né? Aí agora eu tô querendo pagar 50, eu sou louca. Mas a gente tem um programa de bolsa, que a gente consegue até 30% de bolsa. Só que você tem que se inscrever e pagar 1.000 euros pela inscrição. 1.000 euros era 5 mil reais na época.
Então, só para me inscrever, salário, era você ia 5 ter que- mil. Ou trabalhar um mês só pra pagar a inscrição. Exato, e a inscrição 5 mil, mas depois eles abateriam o valor da inscrição, caso eu fosse aceita, eles abateriam esse valor do valor total, dos 10 mil. Uhum. E aí me inscrevi para aplicar para a bolsa de 30%. E aí deu certo a bolsa de 30%. Uhum. Eu falei assim, Deus, você está me dando um sinal. Sim. Eu me inscrevi, ganhei a bolsa de 30%. Não é ganhei, você não ganha dinheiro. Eu ganhou entre 10, ficou entre 10 eu iria pagar o quê? 7 mil, né? 7 mil euros, 35 mil reais. Continuava sendo caro. Aí eu falei assim, mas podia parcelar em 10 vezes. É isso que eu ia falar, era parcelado. Poderiam parcelar em 10 vezes. Então, 10 vezes de 600 e pouco que eu pagava todo mês. Só que 600 e poucos euros por mês é tipo assim, eram uns 3, 4 mil reais fora a minha estadia. Muitos euros. Fora tudo, fora estadia, fora morar, fora comida e tudo mais. E aí eu falei assim, juntei, acabei trabalhando, aí trabalhei setembro, outubro, e eu tinha um dinheirinho junto também, eu ganhava bem, eu tinha um dinheirinho junto e eu falei assim, o pai trocínio, pai, assim, consegue me adiantar um dinheiro só para 2 meses? Olha, o meu custo de 2 meses lá vai ser assim, só para me manter ali durante 2 meses, para que, e eu sei que a água batendo na bunda eu vou ter que fazer, entendeu? Sim, eu sei que mas você já foi na cabeça que você teria que arrumar um emprego lá. Sim, que eu ia ter que me mexer, que eu falei assim, não, nem que seja pra trabalhar em shopping eu vou. Porque eu tava me estabilizando no Rio de Janeiro, eu tava crescendo cada vez mais lá na clínica, eu tava com a agenda cheia. Sabe quando você sente que ainda falta qualquer coisa? Eu tava com a agenda cheia, eu tava ganhando bem, mas ainda não era o que eu queria. Eu tinha começado a falar pra dona da clínica quando tinha aquelas reuniões de toda a equipe. E aí quem era responsável pela estética era a minha chefe, que era responsável, mas às vezes ela não podia estar, e quem ia falar era eu. Ela mandava eu falar. E eu falava pra toda a equipe, pros nutris, pros médicos, eu ficava lá palestrando sobre estética. Olha, o procedimento tal é assim, assim, assado, é indicado pra esses pacientes. E então eu já tava sendo reconhecida, né? Já tava ficando famoso e tal. E eu pensei, se eu me firmar um pouco mais aqui, eu não tenho essa coragem de fazer isso. O momento é agora. Ou eu vou, ou eu vou. Ou vai ou racha, né? E eu tinha acabado de fazer 23 anos. Eu fiz em outubro e novembro para Portugal. E a intenção era ficar 1 ano. E as aulas começariam em As aulas começaram... Meu visto só saiu no dia 30 e minhas aulas começavam no dia 30. Eles não deixam você comprar passagem antes do visto sair, porque pode ser que seu visto não saia. E se você comprar passagem, você perde a passagem. Então, no consulado, eu apliquei para o visto para o estudo. E o meu visto saiu, todo mundo diz, seu visto vai demorar um mês. Meu visto demorou 15 dias. Ou seja, até quando as pessoas dizem que o prazo é esse, você fala assim, não, comigo é diferente. Eu sou abençoada, entendeu? Você tem que pensar assim. E aí meu visto saiu e eu comprei a passagem. Tipo assim, em menos de 10 dias eu comprei a passagem. Dia 9 de novembro eu fui para Portugal. E cheguei com 9 dias já atrasada na matéria, no mestrado. E fui. E aí fui pro mestrado, a intenção era ficar 1 ano. E aí cheguei, só tinha dinheiro para 2 meses, né? Cheguei em novembro, só tinha dinheiro para novembro e dezembro. Janeiro, o negócio já ia ficar um pouco mais complicado. E, no meio do caminho, eu ainda decidi que eu ia pra Tailândia. Porque teve um grupo de esteticistas que foi pra Tailândia em 2019. Eu lembro. E eu me enfiei no meio, porque eu falei assim, eu vou, porque se o mestrado... Lembra a coisa grande que eu tenho que fazer por ano? Se o meu visto não passar, se o mestrado não der certo, sabe aquela coisa quando você é jovem, que você acha que você é invencível? Que você acha que não vai dar ruim, que vai dar tudo certo. Eu tinha uma fúria, uma vontade muito grande dentro de mim de vencer. Eu morava na favela da Rocinha. No Rio de Janeiro. Eu sempre morei, né? Em Fortaleza eu morava ok, mas quando eu fui pro Rio de Janeiro você vira um pouco mais de plebeia, porque em Fortaleza as coisas são muito mais baratas. Então, quando fui pro Rio de Janeiro, eu morava na favela da Rocinha. Então, eu morei 9 anos na favela da Rocinha. Então, assim, sabe quando você fala assim, eu tenho que vencer? E eu achava que essa era a oportunidade, porque eu tava no meio das pessoas grandes, que eu já tinha contato com as pessoas e tudo mais. Então, assim, uma coisa ajudava a outra. E também, imagina, quem que já tinha ido fazer curso de massagem tailandesa na Tailândia? Poucas pessoas. Então eu falei assim, ok, se não der certo o visto, eu vou pra Tailândia. Se der certo os dois, eu vou ter que requebrar pra dar certo. E aí o que aconteceu foi que a sorte é que a minha família tinha um apartamento pra vender, e aí venderam, e parte dele me ajudou a pagar uma coisa ou outra. Mas assim, quando chegou em janeiro, Tailândia foi em fevereiro. Quando chegou em janeiro, a água tava batendo na bunda. Eu tinha que atender. Mas eu sou tão abençoada que, assim,
Instagram e rede social, falar do seu trabalho é extremamente importante. Você pensa que não tem ninguém vendo, mas tá sim. todo mundo vendo. Você não Sim. sabe quem é que tá ali vendo, mas eles estão vendo. E aí eu cheguei em Portugal, 2 semanas de Portugal, a primeira pessoa entrou em contato. Ai, eu nem tinha divulgado que eu ia atender, nem nada. E a pessoa me chamou, falou assim: você atende em domicílio? Quero que você venha me atender e tal, não sei o quê. Aí eu pensei, brasileira, né? Me viu, já me acompanhava, Sim, então algum carioca que me acompanhava, viu que eu tô morando agora em Portugal, me chamou. Tá bom, fui. Cheguei na casa da menina, ela tinha maca. E era uma portuguesa. E eu falei assim, o que está acontecendo? Fui atender. Ela tinha maca. Ela tinha maca, porque os pais tinham aquelas cascatinhas, trabalhavam com yoga, alguma coisa assim, ela já tinha isso, ela tinha maca. Eu fui atender assim, até hoje, Betina, eu não tenho maca. Dá pra acreditar que eu não tenho maca? Como é que eu atendo? Mas aí as casas que você vai, as pessoas têm maca, bro? É assim, eu geralmente, até no Rio, eu fazia isso. Eu, tipo, embutia no valor do pacote o valor de uma maca. Tipo, lá uma maca é 100 euros. 100 euros é 600 reais. Vai, 500 reais. Então, ou eu embuto o valor, ou então eu faço com que elas comprem a maquinha delas. E aí, dá pra, assim, isso quando o teu público, depende de quem é o teu público, né? Sim. Se o teu público é uma pessoa que tem um pouco mais de condição, a dondoca ela ama. Eu vou ter uma maca em casa? Onde é, Bruna? Que site que eu compro? Tem gente que é assim, tem gente que fala assim, querida, né? Senta lá, Cláudia, não vai dar certo. Sim. Mas assim, isso, e hoje em dia eu só atendo a domicílio se for pós-operatório, porque eu aprendi muito na outra clínica e também já fiz curso de pós-operatório. E pós-operatório, porque aí não é obrigado você estar na maca. Você consegue fazer na cama, até porque elas não conseguem ir pra maca, elas não conseguem subir, elas querem um local confortável. E gestante. Então, em domicílio eu atendo muito mais gestante, lactante, né, pós-operatório. Então, isso daí, se tiver uma cama alta, eu consigo, é tranquilo. E eu sou baixinha, tem isso. Então, eu flexiono o joelho, às vezes, tô fazendo drenagem, às vezes, de joelho. Parece coisa de gente louca? Parece. Uma pessoa alta não tem como fazer isso. Mas eu consigo. E eu já, assim, eu acho que eu tenho que dar um curso disso, como atender sem maca. Foi uma boa aí, eu já tenho uma ideia, Você acredita que quando no Rio, eu palestrei no Estética em Rio, e veio uma menina me parar e falou assim, Bruna, eu não desisti da estética porque eu vi o seu vídeo de atender sem maca. Eu agora digo para os meus clientes comprarem a maca, eles compram uma maca, eles parcelam em 10 vezes, 60 reais por mês, 50, e comprar de alumínio mesmo. O cliente não precisa ter a de madeira. Top, e como é que eu ia descer o morro? Eu morava no Rio de Janeiro. Como é que eu desci o morro de maca? O meu tamanho tem 1,56 m, gente. Não tinha condição. A minha maca eu até vendi porque ela estava impecável. Ela estava intacta, porque ela chegou e ficou na minha casa. Eu fui usou para fazer de cobaia minha mãe, minhas amigas, minhas primas iam lá e tudo mais. Então, assim, tem isso. E quando é cliente de primeira vez, eu tenho um espaço de uma amiga que, basicamente, eu vou lá, eu, tipo, levo meus clientes até lá, tem um espaço, tem a sala perfeitinha pra mim, certinho, eu chego lá. Tipo, imagina, a sala da Betina. A Betina não tá atendendo hoje. Betina, eu, né, vejo a agenda da Betina, coloco a minha agenda ali conforme e pronto, vou atender na sala da Betina. Sim, então, perfeito. eu tenho essas possibilidades, assim, e como lá em Portugal, até ano passado, eu não conseguia alugar nada, porque a minha residência não tinha saído, então, eu não tinha o que fazer. Sim. Eu tinha que trabalhar de qualquer forma, eu tinha que ganhar dinheiro de alguma forma. Sim. Então, basicamente, foi esse quebra-cabeça que eu fui fazendo. Então, domicílio, quando a pessoa faz pós-operatório gestante, é um pacote que ela tem que fazer, né? É um plano de tratamento que ela tem que fazer. Não é uma sessão aleatória, não é sessão avulsa. Ela já me paga ali o plano de tratamento, a gente começa a fazer e pronto. Então, o salário português é 600 euros. Eu cobro 650, vou te dar um exemplo, 650 num pack que seja normal de, 10 sessões. Não gosto de falar pack porque não é pack, é tipo assim, pós-operatório. Em 2 semanas a gente acaba isso daí. Sim. Né? Em 3 semanas no máximo você acaba isso daí, nem mensal. Então, assim, 650 é o salário mínimo português. Sim. Então, assim, se eu pego 2 clientes de pós-operatório, eu atendo até pouco, não atendo muito, eu tenho que estar lá à disposição, claro, mas eu tenho 2 salários. Quem ganha 2 salários lá é, tipo assim, ganha bem. Ganha super bem. Entendeu? Então, assim, tô falando isso, mas você pega uma gestante, e aí você pega aquilo ali, e tem os avulsos que vão acontecendo no espaço. Sim. Então, pessoas que vão, imagina, pega uma noiva, a noiva vai fazendo um plano de tratamento para ficar com a pele linda até chegar o casamento. Então, eu vou atendendo também no espaço. Mas a minha intenção é também ter um espaço. Chega um ponto que você fala assim, ai gente, como é que até essa altura do campeonato não tem o meu espaço ainda? Me dá uma agonia. Sim. Mas assim, quando eu sei que também 1 ou 2 vezes por ano eu vou precisar estar no Brasil, eu sei que eu vou precisar treinar gente.
pra colocar ficar no seu lá. espaço. Só que aí você cria um espaço lindo e maravilhoso. Você vai ter coragem de deixar alguém? Aí entra na parte de saber delegar, né? De abrir um Exatamente. pouco mão, tudo. É difícil. É difícil. Eu agora tô começando. Quando começa o trabalho, começa a ficar demais, too much, você não tem o que fazer. Você tem que abrir mão, porque senão você não consegue. A gente não consegue abraçar tudo. Sim. Então, às vezes, as pessoas me falam, Bruna, você não vai entrar no injetável? Aí eu falei assim, tá, gente, eu tenho que decidir se eu quero fazer pós-operatório, gestante, injetável, cosmetologia, dar curso, presencial, online. Tem que ter um foco, né, YouTube, Bru? não dá pra fazer tudo, a não ser que eu delegue. Se eu quiser entrar pro injetável, eu delego o não injetável. Então, assim, eu tenho que escolher. E lá em Portugal tem a possibilidade, Bru, de você conseguir trabalhar com injetáveis? Na verdade, estética em Portugal não tem nível superior. Então, o injetável, quem faz, biomédico pode ir pra lá, farmacêutico pode ir pra lá, pode querer atuar com injetável, não vai conseguir. Quem pode atuar com injetável é médico e odonto. Só e somente só. Lá, tecnicamente, é da forma correta, né? Não é que da forma correta, mas assim, é muito fechadinho. Então, não é tão aberto assim. Não tem brechas, Agora que tá começando, que o farmacêutico pode falar um pouquinho sobre cosmetologia. Antes, o farmacêutico nem falava. Gente, mas quem estuda cosmetologia é o farmacêutico. Sim. Então, assim, claro que não é a faculdade inteira, né? A gente fala muito mais sobre medicamentos do que cosmetologia. Sim. Mas, enfim, quem pode mais ir para esse lado é o farmacêutico. Agora que está começando, o farmacêutico ir para o lado do skincare, da cosmetologia, de se posicionar nas redes sociais, porque antes, quando eu cheguei lá, nem tinha. Não, era farmacêutico dentro de farmácia, era o que tinha, e no máximo dentro de indústria. Sim. Ô, Bru, mas vamos voltar um pouquinho lá no seu mestrado. Aí você começou o mestrado, como que foi para você a experiência de ser brasileira, estar num mestrado em cosmetologia, né, em outro país? Como que foi? Não tinha nenhuma portuguesa na minha turma. Eram só 9 pessoas na turma e tinham 6 espanholas e 3 brasileiras. Duas farmacêuticas, assim, de esteticista eu era a única, ponto. E acho que talvez eles só me aceitaram pelo técnico em farmácia, que eu tinha um pezinho em farmácia, porque lá não tem nível superior de estética. Sim. Então, como é que um esteticista vai fazer? Nunca um esteticista de Portugal vai conseguir fazer o mestrado que eu fiz, pelo fato de não ter nível superior ainda. Sim. Então, lá eu basicamente me sinto capinando tudo que a gente já conquistou aqui. Então, lá eu tô abrindo mais mercado, eu tô mostrando que a gente pode se profissionalizar mais, porque esteticista lá trabalha com unha, sobrancelha, depilação, cílios. Então, assim, é basicamente esteticista dentro de salão de beleza. Sim. Então, você não vê esteticista dentro de uma clínica. Geralmente é uma médica que tá dentro da clínica. Geralmente é o odonto que tem a clínica. Não é um esteticista. Você conta nos dedos os esteticistas. Eles chamam de facialista. É facialista, a esteticista que só trabalha com facial. Então, ela praticamente nem faz corporal, ela nem sabe fazer mais ou menos corporal. Ela é focada só no facial. E lá, de fato, são os cursos livres? Lá, de fato, são cursos livres e também tem os cursos profissionalizantes que duram 2 anos. Mas que no fim foca em unha, sobrancelha, depilação. Nada a ver com a estética que a gente Nada a ver com a aqui. gente. Eles falam, eu tenho uma paciente que eu atendo ela, uma psicanalista, que eu atendo ela na casa dela. E ela fala assim, e dentro do prédio dela, no segundo andar, ela mora no 3º andar, no 2º andar tem um spa. E eu, gente, mas por que eu venho aqui se tem um spa aqui do lado? E ela falou assim, Bruna, lá elas me alisam. Elas estão me alisando. E eu falei assim, tá, mas drenagem é alisar mesmo. Drenagem é alisar. Drenagem é isso mesmo. Mas assim, você tem mais pressão. E eu não faço modeladora. Então, assim, eu faço massagem. E aí, massagem com drenagem você consegue fazer. Agora, modeladora com drenagem não faz sentido, as coisas não estão equivalentes ali. Uma coisa anula a outra. Mas pronto, fisiologicamente falando. Mas massagem, que você não tá ritmado, massagem. Massagem, pressão só. E dentro da pressão de 30 a 40 milímetros de mercúrio, tá ok. Enfim, então, basicamente, eles valorizam muito os esteticistas brasileiros, porque eles sabem que estética e o Brasil e estética não tem o que falar. A gente domina mundialmente, para com os Estados Unidos. Então, assim, então elas preferem as esteticistas brasileiras do que as esteticistas portuguesas. Porque aqui a gente já atuou mais, porque também, imagina, Portugal tem 10 milhões de habitantes, 10, 11, 12, quiçá. Aqui é totalmente São Paulo. Brasil, entendeu? Do Rio de Janeiro, no máximo. Nem de São Paulo, acho que Rio de Janeiro é 12 milhões e São Paulo acho que é mais. Então, e aqui tem muita concorrência. Então, a gente tem que lutar para estudar, para conseguir se destacar, né? Não dá para todo mundo fazer, terminei a faculdade no Senac, terminei a faculdade na Embi Morumbi e tô pronta. Não, você tem que estudar um monte, porque você, igual você, várias outras se formaram igual. Ô, Bru, e lá você falava qual língua? Eles falavam?
português mesmo? Não, é português de mesmo, mas Portugal. assim, se você vai colocar para trabalhar como manicure, se você vai colocar currículo para trabalhar com alguma coisa do tipo ou em alguma clínica, eles querem que você seja no mínimo bilíngue. No mínimo você tem que saber inglês, porque hoje em dia tem muito imigrante. Hoje em dia tem muito pessoas porque assim, Portugal é barato para quem ganha em euro. Para quem ganha na França, para quem ganha na Alemanha, para quem ganha na Suíça, então Portugal é barato. Agora, para o português não é barato. Para quem ganha em Portugal, Portugal tá caro. Tá. Agora, para quem ganha fora, então, o que os gringos fazem? Eles vão lá, compram um francês, vai lá, compra uma casinha lá, vai morar em Portugal. Porque o clima é bom, tá sempre quente, é gostoso, tá sempre céu azul na maioria das vezes. Sim. Então, assim, é diferente. Então, tem muito esse hype de Portugal. Então, Portugal é muito bem valorizado e tudo mais. E aí, a estética... muita gente também procura, porque agora você também sabe que tem muito brasileiro lá. Então, eles procuram mais. Então, eu tenho paciente canadense. Eu falo metade inglês, metade português com ela. Então, eu falo e eu tento falar pausado português. Então, hoje você vai fazer isso daqui. Deita na maca. Exatamente. Deita. É um pouquinho de mímica, às vezes, também. Mas você fala inglês, Bru? Hoje em dia eu falo muito mais do que um dia eu já falei, né? Então eu falo muito mais. A vida obriga, né? A vida obriga, ou falo. Então eu hoje em dia falo melhor. Eu costumo dizer que eu sou intermediária. Ainda não tô fluente, mas eu consigo entender bastante. Entender, eu entendo tudo. Tudo. Eu entendo bastante coisa. E falar, a coisa que é legal é que é o brasileiro que tem isso. Quando a gente fala inglês, o brasileiro vai lá e te critica, né? O inglês como você fala. Agora, um gringo, ele não te critica, porque ele fala mim ser índio. O gringo, ele não sabe falar português e conjugar certinho, ele fala para conseguir se comunicar. Sim. Então, o importante é que você consiga se comunicar no seu inglês, depois você vai, né, acentuando, botando uma vírgula ali, botando um negócio lá. Então, você consegue se comunicar. E, assim, espanhol, fichinha para mim. Já morei... Porque quando você vive em Portugal, às vezes você tem que morar com pessoas. Já morei com colombiano, já morei com espanhol. Então, hoje em dia, meu espanhol... Vamos falar um pouquinho sobre isso, Bru. Quando você chegou lá pra morar, você foi pra morar sozinha? Você morou em república estudantil? Como que foi? Não, lá não tem tanta essa coisa de república estudantil. Lá você aluga um quarto numa casa de 3 quartos, de 4 quartos, de 6 quartos, como se fosse uma pensão. Exato. Na verdade, é uma casa mesmo. É como se fosse uma casa com 3 quartos e o dono da casa te aluga o quarto. Tá. Então, aluga pra você, aluga pra Betina, aluga pra Bruna e aluga pra Evelyn. Aluga pra nós 3 a casa é nossa, mas o quarto ali é nosso. Aí, se você quiser sair, depois é a responsabilidade do dono colocar outra pessoa ali. Ou você pode, tipo, alugar o AP todo e sublocar pras pessoas. Não é que você pode, tecnicamente isso é ilegal, mas todo mundo faz. Mas todo mundo faz. Exatamente. Então, eu entrei, tinha uma alemã e uma brasileira de São Paulo, que também se chamava Bruna, e eu entrei num quarto ali, eu morei durante 1 ano e meio num quarto sem janela. Ai, que triste. Morava na Europa, mas morava num quarto sem janela, amor. Mas no Instagram tava lindas as fotos. Mas na rua a gente entregava tudo. Então, assim, basicamente, porque assim, o quarto interno é mais barato, então eu pagava 300 e pouco, 340 mais ou menos no quarto interno, que é o quarto que não tem janela. Mas assim, eu fiquei como eu falei assim, sou mestranda, tô estudando, sabe quando sai aquela vibe, sou estudante e tudo mais? Aí você aceita e tudo mais. E dava super pra mim, até porque como era frio, o interno era mais quentinho, porque não tinha janela, era mais tranquilo. Então eu morei durante 1 ano e meio lá, até que eu saí em fevereiro de 2020, parece que eu tava adivinhando, em fevereiro de 2020 eu fui pra um quarto com janela. Eu hoje em dia não consigo estar num local que não tenha janela. Não é que não tenha janela, mas eu preciso ver alguma luzinha, assim, não sou claustrofóbica, zero. Mas assim, ficar o dia inteiro num quadrado que não tem luz do dia, eu fico agoniada hoje em dia. Eu falei assim, gente, como é que eu aguentei 1 ano e meio? Eu acho que você tava acostumada com o shopping, Bru. Também, porque eu ainda quem tava trabalha um no shopping, pouquinho. quem trabalha no shopping fala isso, né? Não não tem noção de hora, né? Tipo, não sabe se tá de dia, se tá de noite, porque você não vê né, a luz do dia. Quando a pessoa chega assim, eu dava boa tarde, a pessoa, não, boa noite. Mas já é noite, moça. Obrigada, eu não sabia. Então, é isso também. Então, naquela época eu consegui. Hoje em dia, pra mim, já é impraticável. Então, fui pra um quarto com janela, também dividindo casa com outras pessoas. Com mais 3 pessoas nessa casa. Só que aí deu pandemia, 2 meninas saíram. E ficou só eu e a dona da casa. E aí, que também virou minha amiga e tá, 40 anos, solteira, nananã. Então, a gente tinha uma casa de 4 quartos, morando só nós duas. Então, tinha 2 banheiros, um banheiro dela, um banheiro meu. Metade da casa era minha, metade da casa era dela. Então, era mil maravilhas. Eu amei, eu morei ali. Eu só saí porque ela ia entregar o apartamento e ia morar sozinha mesmo.
E aquele apartamento já tava ficando muito grande pra nós duas, ela tava bancando uma Sim. coisa e eu só pagava meu quarto. E não Sim. pagava meio a meio, até porque Uhum. quando eu cheguei era só pra pegar o quarto. Aham. Mas nesse quarto eu já pagava 470. Uhum. Já aumentei um pouco. Hoje em dia, o que que acontece? Hoje em dia eu tenho 2 cômodos, eu não moro sozinha. Uhum. Eu moro num quarto e no escritório, eu tenho os 2 espaços, quarto e escritório. Eu, numa área nobre de Lisboa. Então, assim, Uhum. quando você fala onde é que eu moro perto de coisas super fancy, chiques e tudo mais. Uhum. Mas moro num quarto, Uhum. né? Um quarto e um escritório, moro com mais 3 pessoas. E a parte boa disso é que quando eu estou aqui, eu boto para alugar. Eu não tenho que me preocupar. Então, assim, por um lado, isso é ótimo, porque isso me dá. Se eu quiser viajar, vou viajar durante um mês. Deixo, alugo meu quarto, viajo, não Mas tenho e que as me suas preocupar. coisas que você deixa no Então, seu como eu tenho um quarto? quarto e o escritório eu fecho, alugo só o Entendi. quarto. Uhum. Então, não tenho que me preocupar com o dinheiro do aluguel daquele mês. Tá. Então, eu consigo fazer isso. Talvez se fosse uma casa minha, eu montei a casa do meu jeitinho. Eu, nossa, não vou alugar minha casa para pessoas Você não se excelentes. você se Mas tiver assim, vontade de eu fazer. basicamente eu seleciono, tá? Porque vem Uhum. muita gente, porque tem muita procura. Uhum. Então vem muita gente e eu ainda consigo ganhar. Eu, tipo, pago o aluguel e ainda ganho um pouquinho, cobro mais do que o que eu pago. Sim. Entendeu? Uhum. Tô fazendo uma coisa legal? Né? Mas todo mundo faz coisa legal lá, tá, gente? Vocês pensam que o brasileiro aprendeu a fazer coisa errada com quem? Com português. Afinal, quem Tá? descobriu o Brasil? Exatamente. Não é Descobriu, mesmo? né? Os índios já estavam aqui, vou te dar uns espelhos aqui. Você deixa eu usar todo o teu ouro? Tipo Ó, isso. gente, é basicamente isso. Ô, Bru, então você nunca chegou a trabalhar com outra coisa que não fosse estética quando Nunca, você... graças a Deus. Quando você Porque foi eu pra lá. comecei a pegar o domicílio e uma me indicava para outra. Eu tinha uma cliente no Rio de Janeiro que eu já atendia na clínica, que ela morava no Rio de Janeiro na época, portuguesa, e ela voltou para Portugal. Comecei a atender ela, a família dela, eu atendo ela até hoje. E aí é o QI, né? Que vai indicando, né? Exatamente. Aí ela me indica, eu atendo a família inteira. É, tipo assim, eu vou lá, atendo a mãe, atendo ela na casa dela, atendo a mãe, atendo a irmã, atendo. E ela fez muito pós-operatório, ela passou por várias situações assim. Então, ela, por muito tempo, foi ela que me bancava, praticamente. Tá. Essa cliente, assim, não que eu só tinha essa, eu tinha outras, mas as outras eram mais era a cliente sazonais. principal. Sim. Exatamente. Então, ela era minha, assim. Eu até conversei com a Mari uma vez, a Mari Moreira, que é minha amiga, e eu falei assim, amiga, qual é o momento que a gente sabe que a gente tem que expandir? E ela falou, amiga, quando você tem muitas clientes fixas, você sabe que essa fixa ela vai te manter. E as fixas vão te manter ali. Que assim, pode não dar, mas vai conseguir manter esse novo empreendimento? Porque assim, você tem uma clínica agora com 2 salas. Daqui a pouco, vou colocar gente para atender para mim, tá, não sei o que, não, você sente necessidade de ampliar. E aí você quer uma clínica com 4 salas agora. Sim. Como é que eu tenho que saber se as minhas clientes mensais, fixas ali que estão junto comigo, elas vão conseguir manter? Eu falei assim, amiga, você é muito inteligente, porque eu nunca tinha pensado nisso. E faz sentido. Então, se você, o seu custo vai depender dali da questão de se você tem clientes que vão conseguir te manter. Sim. E aí, e ela, tipo assim, ela é a família toda. Então, se todo mundo fechasse um pacote, eu tava rica, ostentando. Então, assim. Viajando pela Europa toda. Exato. E aí, basicamente, tive essa cliente também. Tem a outra que tá desde o começo comigo também, essa portuguesa que me chamou. Ela já melhorou muito mais de vida e eu fui junto com ela. Ela continua me levando pra vida. Então, assim, eu tenho muitas pacientes fixas hoje em dia. São elas que me sustentam mesmo. E tenho as sazonais que eu vou atendendo no espaço. Que não é meu. E o mestrado você já terminou? Terminei, eu fiz o mestrado, só durou 1 ano, era só 1 ano de mestrado. A minha intenção era ir 1 ano de Portugal, ficava 1 ano, aprendia, porque assim, o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, então o que você faz no Brasil não serve. Agora, se você vai para fora, você volta. Uou! Então, eu basicamente, a minha intenção era essa. Quando eu saí, era essa. E por que você decidiu ficar? Porque a gente já tá falando em 5 anos, né? Exatamente. Qual foi o fator determinante? Quando foi em 2019, final de 2019, eu terminei o mestrado. E aí, eu tinha que escolher, era o momento que eu tinha que escolher, ok, eu fico mais um pouco ou não fico? Eu tinha trabalho. E eu tava dando entrada na residência. E eu falei assim, caramba, meu visto tava vencendo. Ou eu fico aqui, dou entrada na residência, fico mais um pouco, vejo o que esse país tem pra mim. Mas você podia dar entrada na residência? Porque eu tinha trabalho. Ah, tá. Conseguia, porque eu saía de estudante e tinha um contrato de trabalho, eu conseguia. Tipo um visto novo. Sim, é basicamente isso. Não é um visto, acaba sendo uma residência, você ter a carteirinha, é como se você tivesse a identidade de lá.
Tá. Entendeu? De que você reside lá, provas que você reside lá. Uhum. Porque você tem um visto, o visto ele dura um tempo, ele tem Sim. tempo de validade. E aí meu visto, imagina, toda vez quando eu vou para algum outro país, que eles dão uma folhada no meu passaporte, eles dão uma olhada, tem um visto vencido aqui. Aí eles procuram mais, vem mais alguma coisa. Onde é que você mora? Eu, Portugal, aí tá aqui. Aí eu dou pra eles a residência, tipo pra eles né? não acharem que eu tô saindo por aí legal passeando, né? Sim. Então, assim, porque tá colado, o visto é colado, é igual o visto dos Estados Unidos, é colado ali. Então, basicamente foi isso que... Aí, nessa hora, eu tive que decidir, eu fico ou não fico? E eu tinha trabalho. Eu falei assim, cara, eu tô começando agora, quase a primeira vez que eu tô indo ficando mais tranquila, porque eu sei que eu tenho um trabalho fixo, consigo ainda atender algumas clientes a domicílio. Esse trabalho fixo era o quê? Clínica de estética. Eu trabalhava Você numa clínica, basicamente fazendo consulta. Tá. Só que era consulta presencial. Então, a clínica, ela tinha seus próprios cosméticos, seus próprios aparelhos. Eles vendiam pro cliente usar em casa. Então, é um aparelho portátil, né? Tá. E aí, tinha uma radiofrequênciazinha portátil, que dizia que era do Japão, mas era da China. Entendeu? Então, eu tinha que dizer que era do Japão. E aí, fiquei um ano nessa clínica porque eu tinha aberto um MEI lá, que é recibo verde, eu tinha aberto isso. E durante um ano, eu não pagava imposto. Tá. Então, durante um ano, eu ganhava meu dinheiro limpo. Então, eu ganhava 1.200 euros, eu ganhava 2 salários mínimos, eu ganhava, tipo, convertendo, sei que não pode converter, mas era 6 mil reais que eu ganhava. Não, e pelo menos você já tinha certeza de que você tinha dinheiro pro aluguel, né? Sim, sim. E meu aluguel na época, 470. 470, ganhando 1.200 e não te sobra qualquer coisa. E o euro rende, né? Então, dava pra fazer várias coisas. E eu tava juntando dinheiro porque eu queria fazer um Eurotrip. E é bizarro, assim, né, Bru? Até quando eu fui viajar, a gente chegou a conversar sobre isso, porque, assim, se você parar pra pensar, o custo de vida não é um custo barato, né? Se você converter, você ganha mais do que ganhando no Brasil, só que o seu poder de compra é muito maior, né? Muito maior. Assim, você consegue que nem, eu ganho 1.200 euros, 2 salários, tipo, 1.200 reais, você faz o quê, gente? Comidas. Você não paga um aluguel 1.200 reais, assim, um aluguel num lugar legal, a gente, com condições na favela no habitáveis, máximo, né? Exato. Na favela você consegue. Então, assim, um iPhone, eu agora quando eu voltar, porque não me deixaram comprar meu iPhone novo pra trazer pra cá, eu chegando lá, 1.200 euros eu compro um iPhone com 2 salários mínimos. Com 2 salários mínimos aqui, você consegue comprar um iPhone? Não. É bizarro. Então, se você falar do poder de compra, é realmente assim, às vezes eu viajo tipo assim, de Portugal pra Espanha, de Portugal pra Paris, você paga no máximo, eu fui pra Roma ano passado, eu paguei 36 euros e de volta. 36 euros convertendo é menos de... Gente, é 170 reais e de volta para ir para Roma. Se a gente converter. Então, você consegue imaginar, pelo menos Rio, São Paulo, você não consegue. Nossa, não nem tem de ideia, busão. mas, de busão é 80 reais, 90 reais. E só a ida, né? A volta é um pouco mais caro. Então... E nem se for ainda, se não for aquela mais top, né? Não, tem que ser o convencional, não pode ser o executivo, o leito, o semi-leito, não dá, tem que ser o povão mesmo que quase não reclina. Você tem que botar uma forcinha pra ver se ele vai. É bem desigual, né, Bru? Lá assim. Eles têm mais igualdade. Lá, o farmacêutico lá ganha a mesma coisa que o cara que tá no caixa do supermercado. Ganha a mesma coisa. Então, o cara do caixa do supermercado não tem inveja do farmacêutico. Caramba, eu nem estudei, tô aqui, você estudou e tá ganhando a mesma coisa. Por um lado, eles têm que aumentar o nível de escolaridade. Porque, assim, um farmacêutico, para ganhar bem, ele não pode fazer faculdade de farmácia. Ele tem que fazer após o mestrado, o doutorado. Aí ele alavanca e ele consegue ganhar melhor do que o caixa do supermercado. Já o caixa do supermercado, ele dali não cresce muito mais, né? Ele vira caixa do supermercado, no máximo vira gerente dos caras do caixa. E é isso, ele não consegue muito mais além disso. Então, mas é muito equivalente. Tem essa igualdade, por um lado, é injusto, porque você estuda um monte e mesmo assim você não é valorizado. Mas eu acho que é meio que um jeito de conseguir manter o país num pé de igualdade, né? Pra não ter tanta desigualdade igual tem aqui, né? Total. E aqui a desigualdade é muito gritante, assim. E só que, assim, por outro lado, a gente tem... O nosso poder de compra só acontece por conta do cartão de crédito. Também. Que aí o banco vai te fornecendo o cartão de crédito, mas aí a partir do momento que você não consegue mais bancar ali o cartão de crédito, seu nome fica sujo, você não consegue mais fazer nada. Né? Então, assim, o cartão de crédito possibilita a gente comprar um iPhone e parcelar em 10. Aquela coisa, 12. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um cartão de crédito. Exatamente, vou pagando fracionado, é mais fácil. Então, eu só consegui fazer esse monte de curso de 15 mil reais no primeiro ano de formada,
Porque tinha cartão de tinha cartão de crédito. crédito. sim. Exato, botava no cartão de crédito e ia pagando. Todo mês tava pagando, todo mês tava pagando um custo diferente, mas tava pagando. Sim. E aí você ficou quanto tempo nessa clínica, Bru? Fiquei 1 ano nessa clínica porque eu estava isento dos impostos. Então eu ganhava 1.200 euros, 1.300 Livre. euros limpo, não pagava um imposto. Só que aí aconteceu que a pandemia. E aí, quando foi a pandemia, eu não ganhei um tostão. Se eu não tivesse dinheiro junto, a clínica, como eu era MEI, não atendeu, não ganhou. Sim. Então eu não ganhava. Se eu não tivesse dinheiro junto naquela época, eu tinha, ó. E aí eu falei assim, se eu conseguir passar por esta pandemia neste Nada mais me passa. nada mais me impede. Eu vou ficar aqui por mais um tempo. E foi aí também que eu criei o curso online. Né? Foi aí que eu saí da clínica a gente ficou confinado ali de março a maio de 2020, confinado mesmo, de você só poder ir no mercado. Mas E nada. lá foi bem criterioso, né? Sim, as pessoas me julgavam. Elas olham, se eu saísse para ir no mercado, as pessoas me julgavam. Por que você está na rua? Tipo, moça, eu vou só comprar comida. Então, assim, foi realmente. E assim, não entrava nada, não podia atender domicílio, não podia fazer nada. E aí, todo mundo com medo também, aquele começo, todo mundo meio com medo, e a gente voltou em maio. Aí eu trabalhei maio, junho, julho. Final de julho eu pedi pra sair. Minha pele, meu hormônio, meu psicológico, minha pele destruiu. Eu tava, assim, sabe, com a cara em carne viva, meu rosto tava em carne viva. Então, assim, porque eu tava nervosa, meu Deus do céu, eu sou louca. Vou perder isso aqui, porque assim, como a minha isenção dos impostos iam acabar, eu já ia ganhar 25% menos. Para ganhar 25% menos, eu fico aqui com as minhas clientes em domicílio. Sim, não compensaria mais. Sim, não compensaria mais ficar ali. E aí, pedi para sair, e ok. Aí, em agosto, eu entrei de férias, passeei, voltei. Quando eu voltei para a realidade, né? Eu saí da clínica com dinheiro só para o mês seguinte. Então, eu tinha o dinheiro para agosto, porque as férias já estavam reservadas, já estava tudo pago e tudo mais. Sim. Então, tinha setembro e outubro. Na verdade, voltei de novo para ter 2 meses. Então, só tinha setembro e outubro, dinheiro do aluguel. Dinheiro da comida, ou eu tirava do dinheiro. Loucura. Eu falei assim, se eu aguentei isso antes, que eu pagava mestrado e que eu pagava Vai casa, dar certo. não é possível, que agora eu já tô mais calejada, não consiga. E aí, realmente, só saí da clínica com dinheiro por 2 meses, só tinha setembro e outubro. Final de outubro eu já tinha que, querida, ou você entra mais clientes e consegue ir te mantendo, ou você tem que pensar em outra forma. Foi aí que eu pensei no curso online. Todo mundo me pediu fazer curso. Sim. E como é que faz? A sorte é que durante a pandemia, esses 2 meses, eu estudei muito. Estudei muito Érico Rocha, fórmula de lançamento, não fiz nada, mas estudei essa galera que estava no online. E naquela época todo mundo só falava disso. Sim. Disso. Eu estudei muito pro marketing digital e eu falei assim, gente, eu tenho 20 mil seguidores, não ganho um tostão com esses 20 mil seguidores, o que eu posso fazer para monetizar isso? Então eu pensei no curso. E fazia sentido o curso de cosmetologia por conta do mestrado. O mestrado era em cosmética e dermofarmácia. Sim, te dava autoridade, né? Exatamente. E aí eu falei assim, ok, porque eu aprendi no mestrado, junto com o que eu já sabia, junto com o que eu faço hoje em dia, porque na clínica eu atendia muito, eu não fazia massagem. Eu sentava aí, eu era a médicazinha com o meu jaleco, e o paciente chegava aqui, olha, minha pele tá assim, tá assado, qual o creme aqui da marca de vocês acham que eu tenho que usar? E eu tinha que traçar, olha, manhã, noite, dia, tarde, você faz isso. E era basicamente o que a gente faz hoje em dia. Sim. E era o que eu já fazia na clínica, então eu não atendia. Então, o que eu tinha era os casos clínicos das clientes, eu começava a dar resultado. Eu falei assim, gente, vou começar a falar sobre isso. Sim. E eu não divulgava que eu fazia consulta online. Eu comecei em 2021 a divulgar, porque eu fazia, se alguém me perguntasse, eu ia, faço sim. E aí marcado fazia. Mas aí foi o tempo que deu o hype também, todo mundo começou a fazer e realmente a gente consegue ter resultado online, né? Sim. Completamente. Sim. É surreal. A gente, às vezes, também no começo, a gente também não acreditava tanto. Mas quando você começa a ver os resultados com gente que você não conhece de nada, que você nunca viu na sua vida, indicando os cosméticos, você fala assim, caramba. É que é bizarro, né? Mas só de você ter uma rotina assertiva, né? Você já consegue melhorar. Tipo, às vezes não é nem uma rotina especificamente para acne, mas, por exemplo, você vê uma melhora na acne, né? Sim, quando você mantém a microbiota em equilíbrio, você consegue, quando você hidrata, as pessoas não hidratam, não fazem nada. Então tá a pele completamente em desequilíbrio. Muda uma coisinha ali, muda um hábito ali. Às vezes ela usa um sabonete com ácido salicílico. Sim. E às vezes, tipo assim, caramba, não tá ajudando na tua pele. Vamos tá deixando a tua pele mais ressecada. Vamos hidratar mais. Não precisa ser ácido salicílico, pode ser
uma coisa ali mais branda, né? Enfim. Mais suave. Exato, Aham. mais suave. Você vai dando uma equilibrada ali, então a pele vai reagindo, né? Uhum. E também a alimentação, também nutricosméticos, tudo tá junto, né? Não manca N fatores que resumem que estética não é só passar creminho. Exatamente. Quando vocês acham que é só. Hoje em dia eu vejo até exame laboratorial, gente. Eu vejo o exame, eu não faço mais consulta se ela não me mandar o exame. Aham. Eu, no começo, ainda aceitava assim, ai, não tem o último exame. Eu, tá, mas o último que você fez, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, alguma coisa você tem. Algum exame Exato. você fez. É, algum Aham. exame na sua vida você já fez. Então precisa do hemograma. Seu último hemograma, não importa que data que foi. E aí, e assim, claro que não é só o hemograma, mas é muito o que ela me diz. Então eu comparo o hemograma com o que ela me diz, muita coisa faz sentido. Uhum. Então, assim, eu fui voltando mais para esse lado também e tudo mais. E aí lancei o curso online em 2020, em novembro de 2020. Uhum. A água tava batendo na bunda. E quando a gente trabalha com online, sei lá, Hotmart, qualquer outra coisa assim, o dinheiro só entra um mês depois, tá, gente? É, tem esse detalhe, tá, gente? Assim, não é que eu fiz o curso hoje e já vou ganhar hoje. Uhum. Tu pagou hoje, mas só chega pra mim mês que vem. É. Então, assim, quando eu fiz, eu falei assim, gente, lancei, eu fiz 15 alunas a R$1.000, tipo assim, 15 mil reais, 20 mil reais. Uhum. Acho que foi 15 foi 17, mas convertendo dava tipo 20 mil reais. Não vou precisar atender nunca mais, gente. Uhum. Vendo só bota o link, arrasta pra cima e vai. E não que o meu curso não vale, claro que Não, vale sim, completamente, mas assim, eu pensei, caramba, mudei de ramo, né? Vou Uhum. trabalhar com isso. Quando foi em janeiro, eu lancei de novo, 25 mil. Uhum. Sem fazer live, sem fazer assim, lançamento foi, gente, vai abrir carrinho. Porque a Uhum. galera que não tava esperando em novembro que eu lançasse, não tava preparada. Aí a galera já foi se Sim. preparando quando foi em janeiro. E janeiro, né, a gente tem férias, tem 13º, a gente, esteticista, coitada, a gente não trabalha Tem muito. nada, gente. Não tem férias e 13º. Aí empreendendo, uns dias tô rico, uns dias tô pobre. Um dia tô rico, um dia tô É isso pobre. mesmo. É isso. Então, basicamente, aí lancei. Agora, quando foi em maio, eu fiz constelação familiar. Não sei, já vou falar do que constelação Já. familiar fiz. Passou um trator por cima de mim, vendi 5 cursos e fiz live. Uhum. E aí, 5 mil reais, pagava só meu mês. Eu falei assim, opa, vou ter que atender. Não que eu não estivesse atendendo, mas foi na época que a gente também estava confinado. Uhum. Esse dinheiro, a pessoa falou, nossa, ganhou um monte de dinheiro. Esse dinheiro foi para me bancar, converteu em euro, pagou minhas contas, gente. Tem Pagou esse minhas detalhe, contas. O jogo virou, né? Você não tava mais ganhando em Eu tava euro ganhando pra em real, ou seja, eu tinha que ganhar quase 20 mil reais um mês pra conseguir me bancar em Portugal. É muito doido. Sim. Não exatamente, não é exatamente, mas pronto, você passa pela questão da conversão, você perde um pouquinho de dinheiro, enfim. Então, porque a gente confinou de novo. Em 2020, finalzinho de 2020, eu lembro que eu não pude nem fazer aniversário em 2020, porque estava limitado a 5 pessoas só. Você só podia se juntar numa casa com 5 pessoas, mais que 5 pessoas não podia. Então, eu tive que me juntar só com 5 pessoas mesmo, era o que tinha. E aí a gente já tava confinando de novo. Final de semana só podia sair até 1 da tarde. Nossa, tinha até horário. Tinha toque de recolher. Só sai até 1 da tarde. Depois de 1 da tarde todo mundo dentro de casa, final de semana. Então era tipo um presídio, assim, eu só tinha que fazer o quê? Aula. Só tinha que estudar e fazer. O que eu fazia? Estudar e fazer aula, estudar e fazer aula, subir na plataforma. Então, foi isso que me bancou. Senão, amor, eu tava aqui, ó, a ver navio, já tinha pedido pra voltar pra casa. Mas eu nem podia voltar pra casa se eu quisesse. Não tava tudo fechado, fronteira. Claro que repatriamento eu conseguiria. Só que eu pensei assim, cara, mas eu não quero chegar a esse ponto de, sei lá, pedir pra ser repatriada pro meu país. Meu Deus do céu. Sim. Então eu segurei firme, eu falei assim, não, Deus vai mandar. E aí veio consulta online, aí começou o curso, e aí comecei voltei a voltar, né? Voltei a atender. Voltaram a fluir as coisas. Sim, as coisas voltaram a fluir, né? Todo mundo com máscara, ia pra casa da cliente de máscara, saía de máscara, ficava o dia inteiro de máscara, mas tá tudo bem. E as coisas voltaram a fluir. E pronto, e foi assim que fomos seguindo a vida. Hoje em dia atendo o curso online. Esse ano eu praticamente não vendi curso online porque eu quis dar atenção pro presencial. Tá, já era um plano de você vir e dar o curso presencial. Ai, meu Deus, tô mexendo no microfone, vou fazer coisa errada. Mas assim, a questão é que quando se dá muito online, eu sinto que eu tava sentindo falta de chegar nelas, de conversar com elas, de estar mesmo olho no olho. Chega um ponto que o online é ótimo, é incrível, mas eu tava sentindo falta da presença. Sim. Então, eu quero fazer os dois. Eu vou continuar fazendo presencial e online. Quem quiser pro online, vai pro online. Porque assim, quando eu faço presencial, dá hype no online. Tá todo mundo querendo fazer online agora. Quando eu faço online, vai todo mundo querer fazer o presencial. Sim. Então, por que eu não faço os dois? Uma coisa vende a outra, né? Exatamente. E aí, quando as pessoas veem que é algo palpável, eu tava sentindo falta de algo palpável. Como eu não tinha clínica,
como eu não tenho minha casa própria, clínica, então eu precisava de um curso presencial, gente, alguma coisa com meu nominhos, personalizados. Eu tava sentindo falta disso. Porque, assim, o que eu gosto da estética é que hoje em dia eu não escolheria nenhuma outra faculdade. Tá. Pelo fato de eu consigo fazer N coisas dentro da estética. Eu posso passear para o corporal, para o online, para o presencial, dar curso, palestra, YouTube, podcast. Sim. Posso fazer o que eu quiser, posso trabalhar com consulta online. Então, assim, te dá uma liberdade muito grande e eu não preciso trabalhar para os outros. Porque ter que trabalhar para os outros, e quando você vê as pessoas fazendo muita coisa errada e lá ainda é uma coisa que é unha, sobrancelha, depilação. Não é nenhuma opção, né, Bru? Exato. Porque vai totalmente na contramão do que você quer seguir, do que eu né? prego, do que eu quero seguir. Eu quero ver esteticista dentro de clínica médica. Eu quero ver esteticista dentro de hospital. Sim. Não que ela não possa dentro do salão de beleza. Ela pode super. Cada um escolhe para que lado que vai. Porque também tem essa possibilidade. Porque tem galera que faz micropigmentação maravilhosa. Eu tenho um nanoblend, amor. Eu amo. Adoro. Mas eu não tenho talento nenhum para isso. Nem quero ter. E tá tudo bem. E quem faz nanoblend não quer saber de fazer estética corporal ou facial, o que seja. Facial ainda deve querer, mas a corporal talvez nem quer. Então a gente é muito múltiplo. E eu vejo que as minhas amigas farmacêuticas que fizeram mestrado junto comigo, elas tinham que depender de trabalhar para os outros, elas não conseguiam empreender. Sim. O farmacêutico é assim, ó. Ou você tá dentro de uma farmácia, ou você tá dentro de uma indústria. A indústria é muito fechadinha para você conseguir entrar. Sim. Então, para elas têm que ir para a farmácia convencional. Poucas vão para a indústria porque tem indicação, é muito mais fechadinho. Então, se eu tivesse feito farmácia, talvez nem tivesse essa liberdade, né? Não é talvez, eu não teria essa liberdade e eu não conseguiria empreender, a não ser que seja comprando uma farmácia. Agora tenho a minha própria farmácia. E eu falo que pra estética já é o contrário, né, Bru? Não compensa você trabalhar para alguém, né? Tipo, o que se paga é muito pouco perto do que se trabalha, você consegue muito mais empreendendo, né? E, Bru, a gente está caminhando para o final. Quero que você conte para mim quais são os planos futuros. Sei que você tá aqui agora e aí você vai dar o curso presencial, mas você vai voltar para Portugal e quais são os próximos passos, os próximos planos? Tô pensando em muitas coisas, até essa vinda pro Brasil te faz repensar várias coisas, porque aí você vê como é que tá o mercado aqui, você compara com o mercado lá, e a minha intenção sempre é ficar indo e vindo, pra cá e lá, porque eu tenho um trabalho lá e tenho um trabalho aqui. E o que acontece é que lá a gente precisa explorar muito mais do que o que é explorado. Então, eu até saí daqui, eu tenho um grupo de esteticistas na Europa, eu depois mando o link pra vocês, quem estiver na Europa eu coloco na descrição do vídeo. Tem um grupo mesmo que, tipo assim, a gente se sente muito órfão, a gente se sente... No Brasil, eu até recebi mensagem esses dias de uma das meninas que ela falou assim, Bruna, é empolgante, sinto muita saudade de estar no Brasil, porque é empolgante trabalhar com estética no Brasil. Por mais que vocês digam que estão desmotivadas, porque a gente escuta muito, né, Bê? Das pessoas falando... Todo dia, não é só eu, é Betina, é todo mundo que trabalha com a internet também, a gente escuta muito. Às vezes até a gente também, eu por muito tempo não desmotivei, mas quando foi 21 e 22... Não, a gente desmotiva, assim. Eu passei por um mês agora de junho, foi um mês bem difícil pra mim, assim, eu tava bem desmotivada. E isso que é o que eu falo, as pessoas veem no Instagram, elas veem só o glamour, né? Apesar de eu achar que eu sou uma pessoa que eu sou bem sincera no Instagram, acho que eu não sou uma pessoa que mostra só o lado glamourizado das coisas. Mas no íntimo mesmo, né, Bruce? Se você for ver lá no detalhe, só quem sabe a sua luta mesmo é você mesma, né? Total. Então, tem momentos que a gente desanima mesmo, mas acho que o importante é não deixar a peteca cair, né? Exato, porque assim, para empreender a gente tem que ser criativo, né? Porque assim, por que a gente vai fazendo projetos diferentes? Porque assim, as pessoas, até os nossos clientes precisam ver a gente fazendo projetos diferentes para falar assim, caramba, eu prefiro a Betina mesmo, não vou ali pra menina do lado... Porque a Betina, caramba, ela se desenvolve profissionalmente, ela tá na rede social, você vê a menina mó dedicada, né, profissional, trabalha, tá sempre estudando, fazendo curso novo. Então, é completamente diferente. E é difícil mesmo. E lá... Então, os planos futuros agora como a gente tem essa motivação muito grande aqui no Brasil e em Portugal a gente falta isso, eu tô com vontade de fazer tipo uma conferência, um congresso lá também, para profissionais, pra gente sentir mais, voltar a sentir essa vontade que a gente sente aqui no Brasil. Ter um incentivo maior, né? Sim, mas pessoalmente, profissionalmente, Bruna Andrade, o que ela quer, meu sonho é ter minha linha de cosméticos.
Quero, e assim, não só, tipo, pode ser manipulada, pode ser industrializada, mas assim, manipulada eu só consigo vender dentro do meu ciclo, né? Sim. Manipulado me impede de vender, assim, se eu quiser vender online. Você compra lá no meu site, eu te mando. Sim. Não posso tanto. Então, assim, é indústria. Fica né? mais difícil acesso, né? Exatamente. Então, e também acho que não pode ser vendido assim. Acho que, não sei se é meio contra... Uma coisa é eu ter na minha clínica e eu indicar para o meu paciente e eu vender para ele. Sim. Uma coisa é eu vender online para todo mundo. Tanto que você vê que quem vende não tem link aqui para comprar esse produto. Não, é no máximo que assim, fala comigo que eu te vendo. Teria que ser uma parte mais industrial. Exatamente, mesmo. teria que ser pro lado mais industrial. E eu sou muito do manipulado e do industrial. Eu sou dos dois. Eu não consigo dizer, o manipulado é melhor, o industrial é melhor. Não, todo mundo, se você souber ler sobre rótulo, você consegue achar industrial muito bom. E se você souber manipular, você consegue fazer um manipulado incrível. Sim. Então, assim, quando você pega o conhecimento que você tem do manipulado incrível e fala para a indústria, olha, eu quero esses ativos nessa composição aqui da indústria. Você tem a faca e o queijo na mão. Você tem ali a composição de tudo do que você quer e você sabe que dá resultado e que não dá. Sim. Então, a minha intenção nos próximos anos é de ter a minha linha de cosméticos, sim. Mas não sei como, não sei. A vontade é de fazer lá e cá. Mas aí calma, né? Uma coisa de cada vez. Sim. E como eu consigo ter campo lá, o que eu sinto é que os profissionais da área da estética no Brasil, assim, a galera que tá lá no alto, todo mundo quer ter público em Portugal. E eu já tô em Portugal. Então, eu consigo ter público lá e consigo ter público aqui. Seja brasileira, seja português, seja o que for. Então, eu consigo ter público. Meu Deus, estão me ligando. Não, mas isso aqui não é nada. Estão me ligando faz tempo esse número. Corta, Betina. E aí, eu pensando que era uma coisa importante. Eu comprei coisa no Mercado Livre, vai chegar. Enfim, não importa. E aí, então, a minha intenção é ter a linha de cosméticos, fazer algum evento lá presencial para os profissionais mesmo, de estética, para a galera assim... Realmente com o expositor, tipo um mini congressinho. A gente começa com um mini congressinho, depois e hoje em dia eu já tenho muita visibilidade com algumas marcas lá. Eu tenho parceria com algumas marcas industriais lá, sejam brasileiras, sejam portuguesas. Então eu consigo saber alguns, sei lá, meia dúzia de expositores ali também, durante um congresso, quem sabe chamar uma galera do Brasil, só que aí, né? Fica tudo muito mais caro. Então é isso, eu tenho essa vontade, os cursos presenciais, o curso online. E antigamente a minha ideia ok, curso, clínica, cosmético. Agora mudou, curso, com dinheiro do curso, com esse investimento, eu faço um investimento para linha de cosméticos com dinheiro que eu ganhar aqui e aqui vai para clínica. Porque aí eu tenho onde vender os meus cosméticos. Porque se a gente vender só tratamento, chega um ponto que eu vou continuar dando dinheiro para os outros. Porque a gente sente que a gente vai lá na farmácia e indica uma Bioderma, indica uma La Roche, indica uma Antolípia, indica isso e a gente tem que, né? Tem que vir pra gente também, porque é muito maravilhoso ter uma linha de cosméticos e ter as esteticistas que indicam. De ir lá comprar. E a gente, a ver navios e no fim a gente nem valorizado é. Sim, exatamente. E é o público que mais indica, né? Total. E tanto indica para os clientes dele, é o público que mais compra. E a linha de cosméticos que eu quero não é só de home care. Eu quero mais linha profissional, porque o meu público hoje em dia é mais profissional. Se você perguntar, Bruna, quem é o teu público de cliente? Eu devo ter, sei lá, 5% do meu público é cliente. E olha lá. O resto é tudo profissional. Esteticista, biomédico, farmacêutico, biólogo, fisioterapeuta. Então, esse é o meu público. E é essa galera que indica para outras pessoas. Então, assim, eu quero linha profissional, linha própria. A Betina usar na clínica dela pra mudar o press kit pra Betina, entendeu? Por favor, vou ficar muito feliz. Manda o press kit. Olha, eu vou cobrar, hein? Se não chegar. Isso. Quando eu lançar, quando existir, mas vai. Eu antes falava assim, se existir. Não é vai quando existir. A palavra tem muito poder, né, Bru? A gente precisa começar a acreditar no que a gente fala, porque... É o que manda mesmo, é você jogar pro universo mesmo, né? E ir atrás, né? Nisso. Total. Minha mãe é muito de falar assim, Deus vai dar certo, minha filha. Deus vai fazer acontecer. Não, mas sou eu que vou fazer acontecer. E Deus vai mexer nos pauzinhos no meio do caminho. Exatamente. Entendeu? É o típico daquela coisa, né? A felicidade não vai bater na sua porta. E é exatamente isso, com oportunidades, como tudo, né? E, Bru, se você pudesse dar um conselho pra quem tá começando, quem tá assistindo a gente, o que você poderia falar? Eu tenho uma frase que eu digo que eu acho que já tá ficando repetitiva, que é quem desiste não tem história pra contar. Mas se você parar pra pensar mesmo na frase, é assim, é muito fácil desistir. É a opção mais fácil a gente desistir. Esse mês foi ruim, desistir, não quero mais saber. Mas se você, esse mês foi ruim,
Pega as máscaras que você tem que estão vencendo, faz uma promoção, dá uns Sim. kitzinhos para as clientes, dá miminho para elas, dá alguma coisa. Olha, quem vier esse mês vai ganhar um miminho. Quem que não gosta de ganhar um miminho? Até uma amiga minha me mandou mensagem: Bru, tava tão ruim o movimento essa semana, sabe o que eu fiz? Fiz uma promoçãozinha, comprei um bolinho aqui, deixei para as clientes e não sei o quê. Elas vieram. Sim. Entrou dinheiro, tô feliz. Uhum. Porque naquela semana ela fez aquela ação e aconteceu. Sim. E você começa aí, coloca parceiros no teu espaço também, né? Nos dias, nem todo dia eu tenho uma agenda, né? Que eu já falei também que ninguém tem agenda cheia todo dia. Né? Não é todo dia, a gente queria, mas é bom também porque a gente consegue fazer um podcast, a gente consegue se organizar, viver, fazer a nossa vida. Até porque eu acredito muito nisso, até uma coisa que eu converso com as minhas amigas também, que a agenda cheia não é sinônimo de sucesso, né? Porque você pode, e nem é sinônimo de sucesso e nem de saúde. Não, óbvio que todo mundo quer ter, tipo, uma estabilidade, uma agenda cheia, entra no assunto que a gente falou, que você tenha os clientes fixos que te ajudam a se manter, obviamente, é incrível, todo mundo quer. Mas não é só isso, né, gente? Tipo, você trabalhar com estética, ou seja, qual for a sua profissão, não é só isso. Só você ter paciente, trabalhar. Existem outras coisas além disso, né? Sim, você tem que se desenvolver pessoalmente, você tem que conseguir dar atenção, sei lá, pro seu cônjuge, pra sua família, pra sua mãe, pro seu pai, pros seus irmãos, né, pros avós. Então, assim, o saudável mesmo é que a gente consiga trabalhar, se manter e conseguir conquistar nossas coisinhas aos poucos, né? E não precisa atender de 8 às 8, não precisa. Então, não desistam, é difícil, se movimentem, façam outras coisas, invistam em vocês também como pessoa, sabe? Em autoconhecimento. Autoconhecimento salva, liberta, conhecimento científico também salva e liberta. Então, junta meio a meio, um pouquinho de cada, que vocês vão conseguir se equilibrar os pratinhos, né? Porque a vida é essa. Que vai dar tudo certo, né? No fim, dá tudo certo. Não dá certo se a gente desistir, se a gente desmotivar. Então, realmente, eu costumo dizer assim, se você já tentou de tudo dentro da área e não deu certo, ok, talvez a área não seja para você. Agora, quando você desiste, quando você tentou uma coisa, 2 coisas e não deram certo, gente, a Coca-Cola no primeiro ano vendeu o quê? Fala isso pra mim todo dia. É isso. Mãe, tô tão desanimada. Junho foi o mês que ela mais falou isso pra mim. Mãe, tô tão desanimada. Mãe, tá tão difícil. Betina, a Coca-Cola vendeu uma Coca-Cola no primeiro mês. Aí eu, mas eu não sou a Coca-Cola. Mas eu vou virar a Coca-Cola. É isso. Então, entendam isso. Que, tipo assim, ninguém que tá grande hoje em dia começou do nada. É uma frase que eu falo muito. Ninguém começa grande. E isso é um fato. Tipo, a gente tem que pensar nisso. Porque senão a comparação fica muito gigante. E a gente não pode se comparar com ninguém. Exato, porque às vezes a pessoa teve patrocínio, às vezes a pessoa teve ajuda de alguma outra forma, conseguiu um empréstimo que você não conseguiu. Então, assim, às vezes parece tudo lindo, tudo glamourizado, e não. E outra coisa que eu ia falar, que agora já me perdi, já não lembro o que era, mas tava aqui pra falar. Mas depois eu falo nos stories, estavam lá me acompanhando. Vão lá me acompanhar no Estética Bruna Andrade, tanto no Instagram como no YouTube. Isso. Sim, eu vou deixar aqui, gente, o arroba da Bru pra vocês encontrarem ela no Instagram. Vou deixar o link do canal dela. Bru, muito obrigada. Muito obrigada, que agora ela tem canal no YouTube. Vamos ajudar essa mulher a monetizar o canal, por favor. Por favor, gente. Porque o início é complicado, mas depois é plenitude. Ganhar em dólar? Já pensou? Foi um prazer ter você aqui comigo, Bru. Adorei saber um pouquinho mais dessa história. Desejo todo o sucesso do mundo pra você. Tenho certeza que sua linha de cosméticos vai vir. E eu estou ansiosa pelo meu press kit. Viu? É isso. Que a gente tem que dar uma valorizada, né? A gente já promete o press kit, entendeu? Pra já fazer uma divulgação. É isso, é sobre isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por vocês que ficaram aqui assistindo. Sim. E eu sei que eu falo muito, mas tenham paciência comigo, que é muito assunto. Imagina, a gente conheceu agora. É muita coisa pra contar, né? Você quer contar a vida inteira, entendeu? Vamos ter que arranjar um momento pra fazer uma firula aqui, pra gente conversar mais. Mas a Bru volta, gente. A gente combinou aqui, já que ela vai voltar daqui a 5 anos. pra gente fazer o review desse vídeo. Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui. Até uma próxima. Beijo!